Boa noite a todos. Dentro de 1 minuto, nós iniciaremos mais uma transmissão do Multiverso Inteligente Podcast. Salve, salve, rapaziada. Firmeza total. Boa noite pra geral. Boa noite, cara. Boa noite, Bambam. Boa noite a todos, a toda a equipe aqui, ao convidado. Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, rapaziada. E nós estamos de volta em mais um multiverso. Deixa eu tirar aqui que tá tudo enroscado aqui. Deixa eu aproveitar. Isso. Semana passada é assim, quem acompanha nosso Instagram sabe, né, que por motivos pessoais os nossos convidados da semana passada não puderam estar presentes. Algumas pessoas estão só no YouTube, então eu peço vocês que vão ali no nosso Instagram, porque lá a gente coloca os comunicados, a gente coloca quem serão os convidados, né, Exato. da semana seguinte. Então @Multiverso Inteligente Podcast. Repita, Karen. @Multiverso Inteligente Podcast no Instagram. Lá nós colocamos um comunicado explicando por que nossos convidados, né, não puderam estar presentes. Mas hoje estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, quem está aqui pela primeira vez, é importante estar inscrito no canal para que possam mandar perguntas. Aí o YouTube libera, né, o espaço para você mandar perguntas, comentários, enfim. Vamos lá, né? Calma aí, Karen. Pode continuar de Pegar a pizza. Não, e eu quero aproveitar também, agradecer não só os que estão assistindo agora, participem, mandem perguntas, comentários. É sempre muito gostoso quando vocês interagem com a gente. Mas também a quem vai assistir posteriormente e aos nossos patrocinadores, que são os que dão credibilidade aqui ao nosso podcast. Exatamente. Confia no nosso trabalho, né, Exato. Muito obrigada e vamos aqui falar aqui quem são os nossos parceiros, né? É, isso aí. A One Fit Life, que é a academia... Aqui, que fica aqui em Itu, no São Luís, no bairro São Luís, em frente à antiga Mimo. Tem uma novidade, viu, pessoal? A One Fit 1 fica em frente à antiga Mimo, no bairro São Luís.
tá bom? Na Herculano de Godoy Passos 97. 297. Exato. E a outra unidade fica na Associação Ituana, Já pessoal. tá funcionando a Já segunda? está funcionando. Ah lá, viu, gente? Manda uma mensagem no Instagram da One Fit Life 2. Exato, muito bem. Quero agradecer também ao Dr. Júlio Santos, que é o fisioterapeuta, que nos acompanha e também um ótimo profissional. Se você já treina, ou mesmo que não treine, precisa de um fisioterapeuta aí, às vezes está com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, vai lá. Ele atende ali em cima do Correio, no bairro São Luís de Itu também. Exatamente, okay? Tá, pessoal? Nagoro Sushi. Então você come bastante lá no Nagoro, que é o melhor restaurante japonês de Itu e região. Exato. E depois você vai treinar na One Fit Life. Chega pra no você Nagoro, queimar, chega no né? Nagoro, troca uma ideia com o Danilão, o gerente. E tem uma coisa também, tem um sorteio que vai acontecer lá, acho que é aniversário, né? De não sei quantos Isso. anos, 3 anos, eu vi meio por... eu tô participando também. Exatamente. Mas enfim, vai ser sorteado um rodízio. Entra lá, pessoal. Entra lá no Instagram, Nagoro Sushi Itu, acho que é isso, né? Isso, marca lá. Bairro. Muito bom, tanto Que rodízio mancada. quanto delivery. Vamos lá. Excelência Odontologia, para você Yes. cuidar da sua saúde bucal, é muito importante também. Exato. Então, lá você vai ter um ótimo atendimento, Yes. excelentes profissionais. Yes. A Excelência Odontologia fica localizada na Marechal Deodoro, 447, no centro de Itu. Exatamente, o espaço de topzera. Você é muito bem atendido desde a recepção até a última sala. É topzera, galera. Exato. Ali o estacionamento. A rua ali embaixo, ali bem assim, bem quase no centro ali do Gente, é um estacionamento. ambiente agradável, tá? É um ambiente que você pode levar a família, tá? Ou os amigos, vai lá, bebe, ouve música, porque às vezes eles colocam lá música ao vivo. É muito top mesmo. Então, eu convido vocês, a gente sempre tá lá também. Exatamente. Agora, eu vou falar do Arte Estilo Itu. Arte Estilo Itu, se você tem uma empresa e você quer personalizar alguns brindes para você dar de presente para os seus clientes e ter mais credibilidade, né? Dar um Pessoal, mimo aí para os seus clientes. exato. Manda Olha, mensagem. eles fazem muito... É muito detalhado, é muito Isso. sempre com muito carinho, com muito profissionalismo. Grande Antônio, parceiro nosso, Exato. manda uma mensagem no @arteestiloitu, você vai ser muito bem atendido, eu tenho certeza que você vai fechar negócio com eles. Exato, ó, canetas, chaveiros, canecas, enfim. É sempre bom você ter um diferencial aí na sua empresa para você, lógico, sempre estar à frente, né, diante dos seus concorrentes. Exatamente, eu vou espirrar. Espia, então. Vou ver. Vamos lá. Polidense, Estúdio Polidense Karim Bellini, Pera para aí. você... Não, pode continuar. Não, vai espirrando aí que eu vou falando. Vai espirrando aqui, galera. Estúdio Polidense Karim Bellini, para você treinar, você que é mulher, ou mesmo homem. Exatamente, porque tem gente pessoal. que acha que polidense é só para mulher. É pra mulher. Só que eu tomar trabalho vergonha na cara. poliesporte, que é o lado esportivo, que é o lado acrobático. Ah, mas eu sou mulher, eu quero o lado sensual, quero trabalhar minha autoestima. Também, aí são aulas particulares. Exatamente. E como encontrar o Estúdio Polidense Karim Bellini? Instagram, @Karim Bellini Polidense. Exatamente. Tem E a mais Patrícia, alguém? Patrícia Brito. Yes. A Patrícia Brito, ela faz tábuas de frios, ela faz... Eu já vi uns doces ali no Instagram dela, enfim, eu fiquei já com água na boca. Exato. Eu sou suspeita, porque eu amo doce e amo comes e bebes. E como encontrar a Patrícia? Instagram, Patrícia_Alves Brito, é isso, né? É isso aí. E aí você pode ir lá e ficar babando também nas delícias que ela faz. E você pode ok? também encontrar o Daniel, o Bambam, nas redes sociais. Facebook, Daniel Bambam. Acho que nós não esquecemos de nenhum patrocinador, né? Não, eu acho que não. É que a gente fala tudo de cabeça aqui. Assim. É. Aqui quem sabe faz ao vivo, Nagoro, Eu espero Wafit, que duplifique a isso, tenha muito Júlio, a mais. Excelência, Exato. o Bambam, sou eu, né? Bom, eu quero, antes da gente anunciar o nosso convidado, agradecer aqui, ó, o primeiro a comentar, Alex Santos, meu fã, que ele tá em todos os podcasts. Ô, Alex. Gratidão, Alex, por estar Alex, aqui, eu presente. vou falar um negócio pra você, Alex. É. Me deixa feliz. Me mande um presente. Um presente da hora. Ele vai falar, oi. Não, um presente pra mim aqui no estúdio. Manda um presente da hora. E sabe qual é o presente da hora?
Um relógio. Pronto. Bom, vamos lá então. Topzera. Hoje nós vamos falar de arte e esporte também, porque é uma novidade também para mim, mas enfim, eu acho que está muito interligado, né? Tudo que mexe com o corpo, trabalha a mente, de uma certa forma é arte e é esporte também. Sim. Quero trazer aqui hoje para vocês o Moleque Freak. Brabo. O cara, ele é visionário na arte do breaking, ele que, é um dos ícones aqui no Brasil. Do Brasil. É isso, né? Seja muito bem-vindo. Cê é louco. Queria agradecer o convite de vocês, né? Nós que agradecemos a sua presença. Também o Flávio deu uma força para nós, o Neguinho, que era meu Flavinho, parceiro. muito obrigada, viu, Flávio? Eu Como sempre. vim aqui falar um pouquinho do breaking, né? É quando surgiu fora, porque... Toda a história desse mundo, que é diferente para muita gente, que a gente não conhece, né? E falar um pouco em etapas, né? Sim. Que cada 20 minutos a gente vai mudando um pouco, né? Claro. Senão vai. não Vai para. longe, não tem problema, vai longe, é então, bom. Algumas coisas não são faladas nos podcasts sobre o breaking, né? Olha, gente, tem coisa que é de primeira mão e é isso que eu gosto. Exatamente. Em podcast falarem, né? Pode É ser isso. que tenha até alguém que falou. Não, mas tudo A bem. origem do break não era se falado, né? Quando a gente fala os grupos hoje chamado crew, né? Não hoje, já faz um bom tempo. Já faz uns 20 e poucos anos aqui no Brasil. E a Hotstead Crew, eu acredito que não tenho certeza absoluta. Ah, tá. Eles estão nativos até hoje, Aham. que através do filme Beat Street, que eles fizeram, era um filme só de breaking, de 83. Ajudou muitos b-boys a ter um pouco de entendimento Sim. na época, porque a gente não sabia nada. Na verdade, mais pra frente eu vou estar contando Sim. que as pessoas se tornaram b-boys, né, depois mesmo, quando a Rocksteady veio pro Brasil, em 96, que ninguém sabia que para dançar precisava de ritmo. Não Os b-boys não sabiam? sabiam, não. Os b-boys achavam que, tipo, só power move é os movimentos que usam energia. Sim. Sim. Os giros... Aqueles giros de cabeça, que fica que eles parado de chamam power cabeça. move. Power move. Então tem o style, né, que é antigamente falava sapateado, hoje tem os nomes corretos. Certo. Já tinha, mas a gente não tinha informação. Chama footwork, 6 steps, 4 steps, 3 steps. Então hoje tem tudo um nome. Que seriam aqueles passos, né, que o pessoal dá assim, rápido, em né? cima da batida da música, Certo. né? Mas vamos falar um pouquinho quando iniciou o break. Tem duas Origens. tem duas teses. Certo. Eu não sei afirmar Ah, tá. qual delas é a exata. Eu vou falar das duas um pouco. Alguns falam, né? Alguns seguem isso, que o break começou, né? Antes da década de 70. Certo. Mas antes do break já tinha os grafiteiros. Antes do break e do hip hop. Mas Caramba. o grafiteiro não é dança, Não, o mas ele pessoal faz parte. os As grafites artes, Mas ele né? faz parte da cultura. da cultura hip hop. do grupo. Mas vamos lá. O break iniciou-se no Bronx. Ele é um dos 4 elementos do hip hop, ele faz parte, que é uma junção. Certo. Tem pessoa colocando 5, 6 elementos, mas não é original. O original são 4. Break, o DJ, o MC, o cara que canta, o mestre de cerimônia, o b-boy, o cara que dança, e o grafiteiro. Então se uniu para fortalecer. Aí a África Bambaataa aproveitou na época lá e registrou isso aí, que tem até a data do hip hop. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente, não sei se novembro, outubro, que é o mês do hip hop. Tem várias cidades aqui no Brasil já fazem festa sobre isso. Sim. A África Bambaataa fez que nem Cristóvão Colombo, entendeu? Que quem conheceu a América não foi Não foi Cristóvão Colombo. Eu já lembro já o nome lá. Américo Vespúcio, por isso que chama América. Ah, entendi. Tá Só entendendo? que ele que ganhou a fama, né? Foi o Cristóvão entendeu? Colombo que ganhou a fama. Ele registrou, porque É. pra mim, né? Ele foi e pra mais mim, pra minha esperto, crew, né? a minha crew de Osasco, Ghetto Freak, um dos que iniciou mesmo o hip hop, que daí de lá surgiu, o break já saiu dali, Sim. foi o DJ Cowerk, né? Então Ele é de... ele é americano. Ele é jamaicano, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me desculpe. Mas a origem mesmo é americana do break. Foi no Bronx que começou, Certo. mas ele já vinha tocando, ele colocava tá. os tocadiscos dele lá e o break
Por que break? Os americanos têm uns nomes estranhos, né? Sim. Sim. O break é por causa da batida da música. Tem um break da música. Tum, tum, tá, Ah, pode entendi. crer. Então, através disso, no break da música, DJ Coerc via que o pessoal dançava mais. Sim. E aí o pessoal pegava o ritmo. Então, ele desenvolveu em cima daqui. Depois saiu os scratch, Sim. na época e tal. E hoje tá muito mais evoluído, Sim, né? Claro. Mas pra mim, ele foi o precursor do De- hip hop. Não foi, pra mim, não foi África Bambata, que é conhecido por muita gente Sim. aí e tal. Não tem nada a ver com James Brown. James Brown é outra coisa. James Brown é soul. Tá? Não, é Que outra não tem coisa. nada a ver, é. né? James Brown é o cara mais sampleado no mundo, na minha Sim. opinião. Sim. Nas minhas pesquisas. Sampleado é colocar no meio das músicas. Ah, tá. Nos scratch. Mas não foi, ele é soul. Não tem nada a ver com breaking. Né? Aí depois tem também a linhagem do funk, que é antes. Que é Mas, o enfim. não funk que a gente conhece Não, hoje, funk, né? é funk que se escreve, né? É até aham, diferente. Funk sim. music. Esse funk é o pancadão, né? Sim. Eu não sei falar direito, não entendo nada. Eu também não entendo muito. Particularmente eu não gosto. É. Não Putaria, gosto, putaria, não gosto. putaria. Hoje é, né, gente? Não, Hoje eu não é. gosto. E b-boy que dança funk, pra mim, não é b-boy. Aham, entendi. Porque o b-boy, ele, na verdade, ele tem um ritmo certo. Eu até quando a gente fez os posts, né, eu falei, vou colocar uma música. Mas que música que é realmente do break, Ela ia colocar né? Zeca Eu já Pagodinho. volto na Não, história. não exagera. Lembrei de um negócio agora, já volto na história. Tá. Chama Banks. Ele já faleceu já. Mas não é brasileiro. É brasileiro. É brasileiro? É, a gente dançava junto lá na São Bento. Nossa, Era meu amigão. Bento. E a gente teve um atrito. Não é porque ele veio a morrer, que faleceu, porque todos nós vamos partir um dia. Sim. E nós paramos de conversar por causa de Teve um debate com ele na internet, por causa desse funk. Sim. Ele foi um dos primeiros que foi jurado do Passinho. Naquele tempo não estava ainda em São Paulo, não podia ter. Sim. Só podia ter no Rio de Janeiro o funk. No São Paulo não podia ter o funk, era proibido ainda. O pessoal não entrava aqui. Aham. Inclusive na São Bento, o pessoal do Rio de Janeiro não encostava com nós lá. Sim. Ah. Então tinha esse... Mas já proibido, tinha break, assim, o grupo tinha que break no proibia, Rio na também. verdade. Sim. Tinha o break, porque, Aham. na verdade, mesmo a raiz mesmo, se for ver mesmo, veio do Rio de Janeiro. Veio do Miami Beach, da música Miami, Nossa, que era do meu. Furacão 2000. Aham. Nossa, pode Sim. crer. Então, eu tenho todos esses vinil aí. Tenho tudo. Caramba, mano. Depois eu vou estar falando que a gente vai fazer uma turnê no Brasil sobre a história original do break, Nossa, mas que da mostrando nós lá dentro, né? A história. Porque a de maioria vocês. mostra a história, mas eles não participaram. E você Então, teve dentro dessa E história, eu tenho né? história, tenho foto, filmagem, algumas coisas. Enfim. Aí o Banks, um grande amigo meu, ele colocou no Facebook que ia ser jurado Passinho. Eu falei, ô Banks, mas por que você vai ser jurado Passinho? Você não tem nada a ver com break. E ele ficou bravo comigo, excluiu eu do Facebook. Mas é um cara que era muito considerado, até hoje no meio nosso. É um cara, um b-boy, só que isso aí ninguém é perfeito também. Sim. E ele e uma pessoa que era do meu grupo também, que saiu fora, aí tiramos ele fora. Ele ficou um bom tempo na minha crew, né? Hoje eu vou falar crew, mas eu vou falar gangue, né? Depois eu vou explicar a diferença. É. Uma outras coisas que não tem nada a ver. Aí era um grande amigo meu, mas ele ficou com raiva de mim porque eu falei isso, né? E ninguém questionou muito, porque eu sou mais velho que o Banks de dança. Sim. Só que o Banks começou, ele foi um dos primeiros, ele e o Marcelinho Backspin foram um dos primeiros a começar a dar aula na Fundação Casa. Sim, sim. Eu já vou falar, englobar tudo já. Aham, claro. Que era a Fundação Casa, que era a FEBEM. Eu trabalhei lá também. Sim. Eu sou arte educador. Nossa, que top, né? Eu trabalhei 4 anos na Fundação Casa em Sorocaba. E trabalhava também no Brás, às vezes, para cobrir outra pessoa. Sim. Então, a gente trabalha com projetos sociais na recuperação dos meninos. Sim. E se eu falar para você que quando eu entrei na Fundação Casa, em 2009, eu tava no auge, tava magrinho, tava gordinho. Agora nós estamos voltando pra vida. Tudo a pandemia, né, que foi Agora ocupada, eu vou ser né? produtor, organizar, deixa pros mais novos, né? Mas o conhecimento a gente nunca, né? Toda a história Foi e tudo um dos mais. melhores serviços que eu tive. Então, Eu era remunerado, eu ganhava, não era de graça, eu Uhum. era registrado. E trabalhei para uma terceirizada, não vou dar nome para ela, mas enfim.
Fica à vontade. Eu e acho que todo o pessoal, todos os membros da CRIO, Gueto Freak, quase todos foram arte educador. Sim. Então, cada um trabalhava. Um trabalhava na Leopoldina, outro trabalhava no Tatuapé, outro trabalhava... Enfim. Tatuapé acho que nem tem mais. Foi destruído lá, se eu não me engano. Ou tem, eu não me lembro agora. Eu fui um dos primeiros também que levei uns caras para empinar moto dentro da FEBEM. Nossa senhora! Eu tenho filmado isso, tenho. Meu, que bagulho. Foi o primeiro do Brasil, não sei se pra fora tem isso aí. Eu levei os caras a fazer wheeling. Caraca, o amigo meu, Fábio, da Mano, a galera ficou tudo louca lá dentro. Ficou. Nossa, todo mundo louco, cara. Molecada. E naquele dia, eu fiquei sabendo que a casa ia virar, né? Virar a casa ia ter rebelião. Sim, sim. Nossa, ele Só, não teve, só que os né? meninos respeitam muita gente. Porque eu não vou lá pra julgar os meninos. Sim, sim. Claro. Eu ia lá pra ensinar eles o que eu fui... eu ganhava, porque eu não ia de graça. Eu ia só porque eu gostava. Não, se eu fosse porque eu gostava, eu ia uma vez por semana. Eu tenho que viver de alguma coisa. Claro. Sim, lógico. Mas eu vivi do break, né? Eu consegui viver do break. Foi uma época meio difícil. Não era qualquer um que conseguia entrar. Mas antes disso, já teve algumas pessoas, o Banks, o Marcelinho, mais umas 2, 3 pessoas, que já davam aula nas escolas em São Paulo. Sim. Mas não veio o caso, acho que falar nomes. Sim. E que eles começaram antes. Mas eu do interior de São Paulo, que eu lembre, em 2002 eu dava aula na Escola da Família, no Instituto Ayrton Senna. Não ganhava, aquilo lá era em 2002, na Escola Cícero, onde eu realizei o primeiro campeonato de break aqui em Itu. Certo. Que veio... Nós fizemos pela Rádio Cidade na época. Eu, Renato Alves, e o Neguinho me ajudou, e mais um amigo nosso. Então nós fizemos, foi 500 e poucas pessoas. Que legal. Porque tinha que ter um giro na Escola da Família, nem sei se existe hoje. Escola da Família é o que? Seria um... Escola da Família era uma troca que, se eu não me engano, o governo fazia com universitários, que eles não precisavam pagar a faculdade, mas eles tinham que ficar sábado e domingo na escola ajudando. Entendi. Prestando, ajudando, prestando serviço. Sim, entendi. E tinha que ter atividade, tinha que ter giro de pessoas. Sim. Então eu fui ali. Então, como deu certo esse campeonato, veio o pessoal de várias regiões. O Flávio me ajudou, o Flávio Neguinho, o B-Boy Neguinho do Suburban Breaker. Ele me ajudou a divulgação. Naquele tempo a gente não tinha internet como é hoje. Hoje está muito mais fácil de divulgar, tal, chega em muitos lugares. Sim. Aí eu fiz em 2006 o primeiro campeonato mesmo que chamava Inter Itu Boys. Caramba. Ele foi considerado o terceiro maior campeonato do Brasil de break. Porra. Que legal. Sem patrocínio. Sem patrocínio? Quem bancava o campeonato era os caras do lado errado. Horas, paciência. Isso que é incrível. O cara do lado errado pagava o flyer pra mim. Tudo. Pagava pra ajudar as crianças. Pra você ver, né, meu? O jovem. Como são as coisas, né? Vamos dizer assim, o lado da quebrada ajudando para fazer com que as crianças não entrem no crime, enquanto o lado oposto... Às vezes não ajuda, não tem... Porque não tá ali dentro, não sabe o que acontece ali. E naquela época também eu tinha uma ajuda não de financeira. Um apoio, não vou falar de política que eu não tô de lado nenhum, mas tipo... O Herculano era muito mais fácil de trabalhar do que esse prefeito aqui. Não sei se tem algum... Não tô falando de politicagem, mas é a realidade. Nessa tem que ser aberto ao que... Nessa gestão eu consegui fazer só uma aula, eu vou estar explicando aonde foi. Claro. Sim. E ainda acabou pela metade. Caramba. Não deu certo. Mas eu vou explicar também que na época a Secom não patrocinou, me apoiou. Apoio. Apoio é da roupa... Exato, sim. Apoio não é patrocínio. Patrocinar é outra coisa. Patrocínio é outra né? coisa, claro. Com certeza. Aí no campeonato era fácil de conseguir as coisas. A diretora dava os papéis, ofício, né? Ofício. Sim, os ofícios. Eu conseguia tudo na prefeitura. Era rápido. Era ônibus para buscar os jurados. E trazia já a família junto. Via tudo de Osasco para cá. Caramba. Então eles facilitavam. Na época era fácil, né? Essa gestão, infelizmente, não deu certo. Não estou falando que a pessoa lá na frente lá é ruim, lá em cima, mas enfim, eu fiz um trabalho e não gostei. Eu acho que tudo tem que se arrumar, né? Eu acho que tudo... Sim.
Tem que se trabalhar. E se der tudo certo, aí ano que vem nem volta. Então o campeonato ficou considerado, esse foi o primeiro, veio 936 pessoas do Brasil inteiro. Meu. Puta que pariu. Não é de Itu. Meu. Caramba, foi De tipo Itu foi nacional, 50. né? De Itu foi, vamos dizer, 100 pessoas, para não dizer 50. Então aí veio o Amazon B-Boys, que era do Amazon, lá do Belém do Pará, que é o Foi nosso tipo um amigo Ivan, campeonato que tá nacional, voltando. né? Aí veio a Amazon B-Boys, que o Ivan entrou em contato comigo, porque o campeonato gerou uma repercussão, foi para lá, e os meninos não eram muito fera na época, o Amazon B-Boys, inclusive, eles foram para fora do país, agora não sei se existe ainda o grupo. Eu perdi um pouco o contato com o Ivan, mas é um grande amigo e fiquei sabendo que ele tá voltando também. É um cara que promove evento também, tem esse projeto, é o cara firmeza. E eles vieram de lá 3 dias de viagem, isso no Cícero, na escola Cícero. Caramba, meu. Isso foi no Cícero. Eles vieram de ônibus. Vieram de ônibus e dançando, dormimos tudo na dias, né? escola. A escola cedeu na época. Norte pra cá, eu fui pra Belém do Pará de ônibus. Mas não veio só eles, veio o pessoal do Paraná, de Curitiba, veio de Minas, eu não sei se veio naquele campeonato. Mas o pessoal veio de São Paulo. A maioria das pessoas que hoje estão fora do país, o B-Boy Neguinho, eles vieram no meu campeonato. E o B-Boy Neguinho não ganhou no meu campeonato. E ele foi campeão. Ele ganhou Red Bull em 2010. Sim. Mas no meu campeonato ele não. Porque naquele tempo ele só fazia Power Move. Sim. Ele dançava, mas ele não. Hoje ele evoluiu muito. Sim. Que é Power Move? Power Move é os giros. Os giros. Ele Só aqueles giros Por ali. ele ser capoeirista, ele fazia muito isso. Sim, Tá. sim. Entendeu? Veio o Cocada veio também, que ele já também partiu, não tá mais com nós, né? Que dançou com o Sampa Crio. O Cocada também era um cara muito bom. Que Foi um legal. dos percussores, ele é mais novo que eu. Mas ele também dava aula na Fundação Casa. A gente fala FEBEM, porque era o É que costume antigamente nosso. era FEBEM, né? A gente usava muito esse termo, A né? diferença, você sabe qual é a diferença de Não. FEBEM para Fundação Casa? Que depois que saiu Fundação Casa, não pode mais bater nos internos. Quando era FEBEM, a turma metia o couro. Sim. Eu até hoje mesmo falei pra minha filha, não lembro que eu Tô tava falando falando. isso no papel, né? Sim. Ah, já sei, eu passei numa escola particular, aí eu escutei mal barulho. Eu falei, é Fundação Casa, porque esse aqui brinca, né? Fundação Casa. Na verdade é porque é criançada, né? Não, aí mas- eu falei assim, bom, eu não sei explicar o que é Fundação Casa e eu não sei porque onde eram, né, prendiam os menores de idade, era FEBEM na minha época. Aí eu perguntei pra ele e ele me falou, é a mesma coisa. Quer dizer, então não é a mesma coisa. não, diferença é isso. Mudou, né? Ah, Mudou entendi. Você não podia mais... Porque antes eles misturavam tudo, né? Criança abandonada, enfiava lá com os bandidos. Ah, tá. Aí fazia tudo misturado. Sim. Aí depois teve uma separação. Aí saiu a Fundação Casa. E não pode bater mais, né? Igual na escola. Na escola também não pode bater mais. Na escola Pode nada. pode. Vai bater pra você ver se a Não, criança não vai é, falar sobre mas os direitos da eu não criança. falo os internos, Ah, tô falando sim. as pessoas que trabalham lá, Claro. mas dentro da lei não pode, né? Claro, Se com surge alguma certeza. coisa lá, é problema de quem Não, cada aí, um. aí né? é aí deles que tá lá tudo bem. dentro, né? Problema é ema, cada um com seus Com problemas. né? certeza. Mas eu, graças a Deus, eu tinha alunos, tiraram eu da Fundação Casa, na verdade, porque os alunos ficaram meus amigos, né? Ah, E tinha aluno que saía de lá e vinha em casa. Pô, mas isso que é da hora, Mas meu. isso é Esse legal, O gente. respeito, Tem uns cara. que vinham pedir ajuda pra sair do crime, pra sair Você da... entendeu como que é? Aí eu pegava porque eu era meio xarope. Tipo, Aham. eu pegava no pé. Não Claro. é que era xarope, eu ficava no pé. Sim. Eles tinham um respeito certo. enorme. Inclusive, tem uns... Eu tenho contato ainda com 3 que então, mudaram de vida. olha só que Trabalham, que top, né? gente. Tô falando que é santo, né? Que Não, é. tem uns, acho que Santo deve ninguém fumar é, né? gente. É. Ah, mas é... Mas cada um com os seus problemas, igual eu falei Cada um, agora. é. Opinou e sair daquele lado obscuro. Saiu não, né? aprontou ainda, aprontou. Ó, se fosse aprontou. santo, não estaria no planeta Terra, gente. Desculpa, estaria no plano espiritual. Mas hoje tem família, trabalha, Sim, né? Um sim. deles Sim. eu tenho... Eu perdi um pouco o contato por algumas coisas que aconteceram, mas eu sei que ele tá trabalhando. Sim. No final eu fiquei amigo da família. Porque lá onde onde ministrava aula era 160 alunos. Nossa, Então lá não falta aluno. Ah, sempre tem. sempre tem. Não, lá não falta. Lá é um Sempre lugar que tem. você não precisa fazer propaganda. Se preocupar E é com 24 isso. horas, né? E os moleques gostam. Sim. Por exemplo, você foi colocado numa época, tentaram, não foi colocado, era bom se o André da minha crew tivesse aqui, que ele é da antiga também, ele era até mais antigo que eu da Fundação Casa. Eu não sei se, porque nós fomos o primeiro grupo a ser patrocinado pela Unesco.
Então, Caraca, no Brasil, véio, da hora, mano. Aí foi em projetos, aí eu não sei explicar exatamente, que foi o André, que é mais antigo, que ele entrou antes de mim na Fundação Casa. Sim. O André já dava aula lá em São Paulo, né? E aí todos também estavam dando aula. Sim. Então a Unesco bancou, né? Sim. Aí bancou o grupo para ir para o Rio de Janeiro, na Favela Rocinha, fazer palestra de break. Sim, mas naquele tempo a turma não dava muito valor. Sim. Mas eu vi uns podcasts, algumas pessoas falar que o break era discriminado e tal. Aí você é verdadeiro, eu vou falar de mim. Sim. Todo lugar que eu fui dançar break, nunca ninguém... Discriminou. Não, Nunca eu teve não. preconceito. Sim. Nunca. E sempre não entrava de graça nas baladas. Pois é. Pra animar as festas aí, Flávio. Aham. E o Neguinho. E, as pessoas achavam da hora. A única coisa, as turmas não queria muito pagar você pra dançar. Sim. Mas Sim. isso acontece Inclusive- até em outras modalidades, Inclusive, né? Vamos mano, mas combinar. hoje o dançarino, principalmente que dança fora, ganha bem. Todos os fora dançarinos, todo mundo, né? todos os dançarinos são ricos. Não Vai o milionários, brasileiro, mas são ó, ricos. o brasileiro quando ele tá aqui no Brasil não ganha nada. Quando ele vai pra fora, o pessoal daqui quer pagar pra Quer ele. pagar pra ele. Mas eu vou falar pro você o que quer dizer rico pra mim. Ser rico não é ter Ferrari, um monte de Não. coisa. Ser rico é você ter uma casa para que um dia você morrer, você tenha ela. Sim. Ser rico é isso. Você ter um espaço para você descansar, aquele lugar. Você Ter sua. paz, é o lugar onde você tem é. a paz. Para nós, né, que na minha religião muçulmana, nós acreditamos que a pessoa que tem uma casa, ele é um cara muito rico. Sim. E tem várias outras coisas. Então, se tiver uma casa, você pode se considerar rico. Sim, Porque muitas pessoas não têm casa. Moram embaixo da ponte, outros ficam na rua. Mas essa questão de os que ficam na rua é por opção. Sim. Muitos, Eles não gostam de trabalhar. Muitos. Eles não querem viver no sistema. Eu tenho exatamente. eu trabalho com... hoje também a gente tá voltando, vou estar explicando, mas atualmente eu tenho uma empreiteira, né? Construção civil. Falar pra você, pra trabalhar é difícil, viu, cara? E quando você arruma, ainda os caras dão problema. Dá problema, Pode né? perguntar pra qualquer empreiteiro aí, velho. Os caras nem querem ser empreiteiro, eles querem ficar empreiteiro. Então, assim... Mas vamos falar, você, moleque freak, você é ituano, Sou aí você ituano. acabou de dizer, eu sou ituano, mas eu sou muçulmano, mas eu também vim de São Paulo. Como tudo começou? Quem é você, afinal? Fodeu. Vamos lá. Porque assim, a gente tá ouvindo muita história do breaking, que é muito interessante. Eu nasci numa família... simples, né? Meus pais me ensinaram muito a trabalhar, desde criança. Com 9 anos eu já trabalhava de auxiliar de eletricista com meu pai. Minha mãe faxineira. Hoje já não é mais faxineira, mas ela trabalha hoje. Sim. Com 72 anos ela trabalha ainda. Olha Porra! Cuida de uma velhinha, Mano, que da hora, Ela velho. separar, eu falo pra ela, ó, o dia que a senhora para, morre. Exato. Trabalho, Não, é trabalho verdade, vida, a gente gente. conversa, a gente é que nem irmão, eu e minha Trabalho mãe. é vida. Hoje eu não tenho mais pai, que ele faleceu no serviço, né? Caiu do andame e acabou vindo morrer. Então eu vim numa família humilde e da periferia, né? Aqui em Itu, onde eu morava, era um local que era tudo terra, né? Depois que foi em 78, que foi asfaltado aqui em Itu, que eu me lembre, não tinha asfalto aqui em Itu. Só Não tinha tinha. no centro os paralelepípedos. Sim. Eu era da época que tinha o... Você não vai lembrar disso, é ituano? Não, ele não é, ele é, Não, eu tô aqui, do Embu das tô aqui Artes. quase 20 anos. É Quase. paulista, Conheço, na verdade. lá Eu do sou Capão Redondo. saltense. Imbu, Capão, né? Imbu, Capão, Pirajussara, tudo ali, tudo um do lado do outro. Então, e eu já fiquei uns dias na Capão Redondo. Dançando lá. Aí, vim de uma família humilde e passava ainda até aqueles obus, né? Obus é o tanque de guerra, né? Que as pessoas falam passava na rua, era o tempo do militarismo, né? Nossa, meu, que louco. Eu nasci em 71, né? Então eu peguei uma fase do presidente Geisel. Você não podia ficar 10 horas na rua, né? Tinha aqui. Aí tinha o seu Chiquito, que a gente falava Choquito. Se pegasse nós depois das 10 horas na rua, ele prendia com a perua azul e branca. Ele prendia e levava lá pro juizado. Ele é juizado menor. Mano. Aí o pai tinha que ir lá, tomar uma bronca. Então não Caramba. podia ficar na rua depois das 10 horas. Aqui era isso, São Paulo era os pés. Pé de pato. Então. Hoje, se fazer isso aí, tu é capaz de bater no Batendo, com certeza, fato. né? Aí mudou tudo, mas enfim, era até legal, né? Sim, E a gente foi criado, eu fui criado na periferia. sim.
E como toda a periferia tem os dois lados, eu aprendi os dois lados, o lado Sim. bom e o lado ruim, né? E aí você fez a sua escolha. É. É uma escola da vida muito louca, né? Sim. Uma escola da vida muito louca, que você conhece os dois lados na força. Quando Não eu tem pra onde entrei na correr. escola, tem muita gente que fala hoje, eu não sou ativista de nada. Eu não sou esquerdista, eu não sou da direita, da esquerda, eu sou Você humanista. é neutro. Eu até falei para um amigo meu esses dias, o Rooney, que ele é também do meio, ele era presidente da Confederação Brasileira de Breaking. Ele era, hoje que não é mais. Mas aí eu vou estar explicando também por quê. Falei para ele que eu sou humanista. Sim. Então, quando eu entrei no Cícero, eu era o único branquinho de olho azul, em 78. Aí os negão queriam bater de mim. Isso aqui é louco. Só que eu era briguento também. Careca, era briguento, só que eu era pequenininho, né? Já era careca, né? Aí meu pai falou assim pra mim, eu falava pro meu pai, os caras querem brigar comigo, e eu não deixava meu pai e minha mãe buscar eu na escola. Eu tinha vergonha. Tinha. Daí eu vou falar onde começou o break e tudo. Aí meu pai falou, o que você quer aprender? Quer aprender a tocar violão? O pai vai pagar pra você. Ou você quer fazer luta? Eu falei, eu quero fazer luta. Mas por quê? Pra me defender dos caras. Sim, Claro. sim. Aí em 70 e... Peraí, aí passou 72... Não. Aí meu pai começou a fazer em 82, Rapkido com o Bortoleto. Sim. Acho que ele vive ainda, mora no Mato Grosso. Que ele trouxe o Rapkido, acho que foi um dos pioneiros aqui do Brasil. Daqui. Aqui, sim. Não só Itu não, foi pro Brasil Sim. mesmo. E aí meu pai você quer fazer? Aí comecei a fazer o Rapkido. E aí fui treinando nas escolas, né? Me defendendo, né? A prática era... tretinha e... A eu prática perdi, era ali, eu lembro ó. até pro cara que eu dei uma empatada, mas não perdi pra ninguém. Eu lembro assim, eu não perdi não. Aí ficou, já levei rodo, porque tinha os capoeiristas, né? Sim, sim. Era meu amigo Pena, que tá morando hoje na Argélia. Pena também era terrível, ele era capoeirista, até hoje é mestre capoeira. Eu vi esse nome, Pena. É o mestre Pena da capoeira. Eu amigo fiz nosso. capoeira, mas... Tem um irmão meu que ele é capoeirista também. Ele está... Tô com 39. Deixa eu ver... 19. É que o Pena foi pra Espanha, né? Eu acho lembro que desse nome. Meu irmão tá na capoeira Hoje era evangélico. uns 22 anos, mais ou menos. 22, quase... 22, 25 anos, coisa assim. E ele comentou de um amigo dele, um conhecido dele, que foi morar fora e tal, chamou ele. Eu falei, mas quem é? Ah, é o tal de Pena. Sabe que é ele? Deve Ah, ser. eu Ele falei assim, fundou bom. um grupo, Abalou Capoeira. É? Aí ele falou assim, meu, assim, vira e mexe, eu converso com ele, ele me chama, fala, meu, vem pra cá, vem dar aula aqui. Porque aqui a escola precisa, mano. E pra abrir escola aqui é Porque muito tá rápido, fora do que é país, muita né, gente, hoje. Ele foi pra Espanha a primeira vez. É pra Espanha mesmo. É o Sérgio, então. Ele falou que é Europa. Eu falei assim, Europa, mas a Europa tem vários pontos. Aí eu falei assim, mano. Madrid, ele foi pra Madrid. Puta, alguma coisa. Não lembro se era Itália. Ali, ela tá ali. Aí eu falei assim, meu, então. Aí eu fui falando, Itália, Portugal, Espanha. Aí ele. Sabe não aquele sabia time? dizer. Aí eu falei, time? Que time? Aí que ele falou sobre eu falei, qual Real time? Madrid? Ah, eu fui falando assim, aí quando chegou no Real Madrid, eu falei assim, alguma coisa assim, Espanha, Real Madrid, uma coisa assim. É Aí eu falei Madrid. assim, então... É o essas bandas Sérgio, mesmo. amigo meu, nós fomos criados juntos. Aí eu falei, Que puta legal. vida, eu falei, meu... E quem que ganha? O capoeirista ou o Rapkido, é isso? A capoeira é uma... Hoje, a capoeira é uma luta, na verdade. Sim, né? Você fala não que é deixa de dança, ser. mas Não. era uma dança disfarçada. Eu fiz capoeira. É uma dança Aí eu briguei com o disfarçada, mestre, né? não com o mestre, não, Pena, briguei com outro mestre. Saí na mão e eu saí da capoeira. Saí na mão com o mestre. Porque ele meteu uma benção em mim. Se não aceitou a benção, 2018. se não aceitou a benção, que devolveu outra. Aí deu um low kick nele e saímos no soco, filho. Só que o cara era grande igual você. E eu magrinho. E aí? Aí você veja bem o juízo, né? E aí, como que é? O cara era mestre, só que ele por ser mestre tem que ter respeito. Eu era novo. Exatamente, respeito com os Só que desde como a eu já base. fiz Muay Thai, também já fiz vários tipos de luta. É. Não tô falando que eu sou faixa preta nas lutas. Sim, sim. Mas fiz Mas vários tem um conhecimento, tipos que eu gosto. Mas tem também. o conhecimento na Mas eu área, gosto, na eu arte, era né? fã de Bruce Lee, tenho tatuado Bruce Lee, eu gostava. Sim, E sim. a mão era calijada, fiz Kung Fu 6 anos, fui campeão interestadual do Kung Fu. Cara, que Aí da hora. eu fiz um monte de coisa na minha vida. Só não vou falar. Aí você uma aplicou coisa- um pouco de tudo ali, Vou né? falar. Isso aí eu não fui, não. Isso aí não. Sim, daí não dá. Entendeu, né? Entendi também. Isso aí eu não fui, não. Mas o resto, fui crente, fui evangélico, fui coroinha da igreja. Foi de tudo. Fiz coisa errada também. Ah, isso aí... E, enfim.
E Deus sempre esteve presente e abençoou, né? Protegeu, né? Mas eu tive minhas correções duras. Sim. Não é fácil também, né? Sim. Acertar. Você tem que sofrer um pouco pra você acertar, né? A lei da causa e tem uma efeito, dúvida aqui né? minha aqui do seguinte. Mano, pra o campeonato, né? Campeonato Do break. Do break ali. Tá. O que Qual é os quesitos, né? Pra julgar. Pra julgar, esse aqui ganhou por causa daquele outro. Eu parei lá e vou voltar lá, daí eu... Tá. Sim. Depois Eu- ele continua contando a história Eu tô com dele, essa dúvida né? aqui, eu falei, mas como será que Vocês caracteriza? hoje tem curso pra ser árbitro, né? Caralho. Hoje você tem que, se eu não me engano, tem que ir pra fora. O que acontece? Ela não tava sabendo, mas o break entrou pras Olimpíadas de 2024. Então, gente, é incrível isso. Né? Então, muita gente não aceita. Eu, particularmente, vou falar, pro break é legal. Mas Tem a o seu Olimpíada- lado bom e o seu lado Mas ruim. o break não precisa das Olimpíadas. É. As Olimpíadas precisam do break e Exatamente. do skate, porque as Olimpíadas estavam caindo muito. Uhum. Muito. Aí quando surgiu o skate, Já Aí deu deu um uma... upzinho, sim. inclusive tem umas treta louca em São Paulo lá. Uhum. Infelizmente o break não vai participar das Olimpíadas. Sim. Não Então, foi classificado. né, gente? Porque abriram. Mas é o Brasil que não vai. Os outros o Brasil. países vão. Abriram, acho que se eu não me engano, 3 federação. Todo mundo quer comer um pouco da fatia do bolo, entendeu? Mas houve algum campeonato ali que foi uma classificação para as Olimpíadas e não teve? Não passou, não passaram. Não passaram. Só que eu não sei falar Mas pra você. então, né? Porque assim, tem 3 federações. Qual delas participou Tem a dessa... primeira que o Rooney criou. Não é que ele que criou, foi um dos pioneiros. O Rooney Sim. foi pioneiro em campeonato. Aham. Meu campeonato foi espelhado no campeonato dele em 2000, que nós fomos campeão. Uhum. Sim. Na apresentação, em 2000, no Ibirapuera. Meu grupo ganhou do show. Certo. O melhor show, a Get Free ganhou. Então eu me espelhei no campeonato dele e fiz o meu em 2005. Certo. O Rooney também foi do pioneiro também, que ele era o presidente da Confederação Brasileira de Breaking. Certo. E aí não sei o que aconteceu lá no meio lá. Infelizmente o Rooney é amigo meu tudo, né? Eu gosto muito dele, até hoje meu amigo. E aí um outro começa a brigar, porque entra dinheiro, queira ou não queira, entra dinheiro. Aí já começam as brigas, né? E não sei se deixaram o Rooney de lado. Aí não deu certo. Entrou mesmo uma federação que os b-boys é os caras que dançam break. Não aceitaram, que é a CDBB, ou CNN, uma coisa assim. Aham. É que eu não tô muito por É dentro o nome da federação, é da isso? federação, Aham. Sim. que é do Bispo e a Lu. E a outra federação lá, se eu não me engano, é o Igor. Eu não sei o nome da federação. Aí é muita federação, né, meu? Então é porque também precisa ter federação para poder participar só que das Olimpíadas, né? Um se aliou à dança de salão para entrar. Aí os caras originais. juntou com a dança de salão? Aí já saiu meio fora. Já, total. O outro fez Total. uma também pra. É o Rooney que tava primeiro. Pra mim tem que ser o Rooney. Não é porque ele é amigo meu. Ele começou, o negócio tá vindo bem. Sim. E aí, enfim, isso tem em todo lugar. Sim. Gosto de todos eles. O Igor, que eu não tenho muito contato, fiz Street Wars, dançou com nós lá, 2008. Mas não tenho nada contra eles. Sim. Mas cada um quer comer um pouquinho do Cada bolo, um né, quer gente? e quer fazer o seu jeito, né? Do seu jeito, Mas né? pra mim, tinha que ser o Rooney. Uhum. O Rooney e o pessoal que ele colocou lá. Mas aí eu sei que saiu fora, entrou a Milwa, uma outra Que outra. moça aí que eu não troco ideia. Sim. Porque tem umas pessoas que não gostam de mim. no break. Aham. Sim. E eu não tô nem aí, meu. normal. Ema. qual que é o problema? Acontece. Toca o barco. Não, mas se eu não acontece. gostar, vem falar comigo. Resolve o Então, Sim. as Olimpíadas, na verdade, assim, por um lado, para algumas modalidades, até como o skate, é bom. Só que existem tantas regras que acabam, às vezes, perdendo a essência do que realmente é. Assim como foi o skate. E Eu o conversei Brasil com pessoas do tem os meninos que skate. dançam bem. Mas sabe o que Aham. que aconteceu nas Olimpíadas, pros Sim. caras mais da antiga? Eu não vou falar que todo meu... Vou falar agora representando o meu grupo. Tô falando agora do meu grupo. Não todos têm o mesmo pensamento meu. Sim. Pra nós, perdeu a essência. É isso que eu te falei. É. Porque a essência do break, Aham. até o campeonato, sai um pouco da essência. Porque aí tem que seguir tantas regras que fogem totalmente Porque do o que break, é, realmente. o break é igual, meio parecido com a capoeira. Sim. A essência da capoeira é na senzala, foi da senzala, né? Mas tipo, é na rua que tem aquelas rodas de capoeira. É livre, né? É Sim, aquela sim. coisa que... Isso, e o não break tem é a mesma tanta coisa. regra. Onde não encontrava
O pessoal antes, que a gente era... Eu gosto de chamar de gangue. É que tem duas diferenças, né? A gangue e a crew. A gangue é porque se envolve num lado negativo, né? Tá. Você pode ver isso aí até no Google, mas é o nome correto, se for seguir, é gangue. É que envolve o crime no meio, né? Quando é gangue. Tá. Então, por isso que foi mudando aos poucos e ficou crew. E crew é uma coisa que quer dizer equipe, né? Em inglês, tá. é equipe. Eles quiseram meio que desvincular, né? Pra não dessa ficar coisa mal de visto. gangue. É isso em... Mas tem uma origem, né? Também. Sim, mas era gangue. Por quê? No começo, quando surgiu o break lá em 71, 70, Isso nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, no Bronx, tem uma história também de Porto Rico. Eu conto também, se der tempo. Tinha muita briga de gangue, faca e tal. O acesso a armas não era igual hoje, né? Era menos, mas tinha aquelas brigas de gangue, cada um com seu território. Sim. E hoje acho que deve ter ainda, não sei se existe nos Estados Unidos ainda. Então, resolveram o quê? Eles disputavam na dança. E o break surgiu para isso. Então tava ali no meio, ali, naquele encontro das gangues, O break digamos, surgiu né? para falar, não vamos tirar sua vida, não. Vamos ver Tem quem até que em é melhor filmes na dança. americanos, Sim, né? sim. Até nos próprios Velozes e Furiosos, às vezes tem aquela coisa do carro lá. Disputar, vamos disputar então no disputa racha. território com racha. Aí mais ou disputava menos aí, né? Aí quem perdia ia treinar mais e voltava. Às vezes saía umas treta. Sim. É de rua, sim, né? Briga sim. de rua, aquela coisa. Aqui no Brasil também saiu. Saiu até morte. E saiu isso no comecinho. Há muito tempo atrás. Sim. Depois Não começou a hoje. desvincular, Não, né? hoje já está considerado um esporte olímpico. Sim, então. Eu apoio, mas ao mesmo tempo não apoio. Sim. Não é porque eu não ganhei dinheiro nenhum. Não. É porque Eu entendo o seu perde a lado. essência. Exato. Porque a dança sem música, ela não é dança. Não é dança. Mas peraí, na E a Olimpíada não pode dança ter música? sem ritmo. Então. Não dá. Então, aí Como você vai casar um com o outro? Então, aí o que eu posso até falar até bobagem aqui, né? Se alguém tiver ouvindo, me corrija. Você tem que ter o ritmo para ter a dança, senão não é. Agora, o esporte, eu acredito que é por causa dos movimentos de dificuldade. Que tem lá Os flare, quesitos, né? O flare é o giro que faz no chão, com os pés pro alto. É um obrigatório. Que foi copiado do Thomas Flare. Thomas Flare era um atleta de ginasta. Ginasta. Aí a ginástica break sempre é catou a aquilo lá base, pra né? ele. E aí, se eu não me engano, aí saiu o Air Flare, que é chamado de louco. Sim. Se eu errar o nome, me perdoe aí. É o acrobático. Que fazem só que é uma evolução. Aí foi, se eu não me engano, foi o Bruce Lee, não o Bruce Lee que lutava Kung Fu. Bruce Lee, que é um cara coreano, da Coreia Coreia do Sul. Sim. Foi ele que começou com esse movimento. Aí hoje no Brasil muita gente faz. Sim. Então esses são movimentos acrobáticos. Dá pra dançar no ritmo? Os caras faz. Mas não é igual o footwork, que existe campeonato só de footwork, que falava sapateado no chão. E o top rock, que você falou os quesitos, né? Sim, sim. Eu vou falar pra vocês, Aí o top rock, footwork, freeze. Sim. Quem falou isso, que é o fundamento do break, Certo. é o top rock, footwork e freeze. Top É rock obrigatório fazer movimentos... Top rock é o Esses início da aí. dança. Sim. Certo. Então, pra mostrar que você tem habilidade em cima. Certo. Top rock. E aí tem vários. Tá. Tem vários tipos de top rock. Inclui movimentos de braço, de corpo, Sim, de de tudo. estilo e tal. É o movimento, é o movimento dentro da dança que faz, que você tem que fazer pra entrar dançando. Tá. Sim. Isso como você perguntou lá, é julgado isso também. Aí depois tem o drop. Drop é tudo que desce em inglês, né? Sim. Como é uma cultura americana, a gente tem que saber falar um pouquinho inglês. No Pelo pole menos, tem drop também. pelo menos Quedas. os nomes de inglês tem que saber. Embaixo, desce, né? Tudo que desce é drop. Exato. Então, tem que descer com estilo. Sim. E footwork é trabalho com os pés, né? Sim. Work, trabalho. Foot pass, trabalho com os pés. Sim. Footwork e o freeze. Não é freeze de geladeira. Não é, né? É freeze de congelado. Sim. De congelar, sim. Travou. Sim. Começo, meio, fim. Sim. Aí tem uns acréscimos. Que tem pessoa que não gosta que fale, mas eu vou falar assim do meu jeito. Pode né? falar. Os b-boys tem uns que não gostam. O power move é encaixe, se encaixou junto com a finalização da dança. Top rock,
footwork, freeze, power move. Giro de cabeça, salto mortal. Caralho, velho. Aí é tudo encaixado. Então, esses são um dos requisitos que tem que fazer. Né? Cada campeonato era de uma forma. Eu não sei falar agora como que eu não tenho curso de porque árbitro. daí a Olimpíada eles estabelecem um padrão, né? Sim. Na Olimpíada, nos meus no campeonatos caso. era julgado assim, quando a gente fazia, né? Era só a pessoa do meu grupo. Tá. Teve só um, só que foi vários b-boys, só que nenhum que tava de jurado podia ser do grupo que tá participando. Sim, Ah, não, sim. isso é... E já vi normal. vários campeonatos no Brasil, até campeonatos conhecidos, que o cara que tá lá dançando Errado. é da grupo dele. Total errado. aí- No pole, eu sou jurada não hoje, dá. né? E eu não posso julgar uma aluna minha, porque eu Sim. tenho alunas de todo o Brasil. Sim. Eu não posso Então, julgar mas uma aluna isso minha. ainda no break eu já vi já. Então, não é No certo. meu não tinha. Não podia E estar. cada campeonato tem o seu regulamento também. Então sempre puxa. É. Exato. E aí, Sim. quando tinha 5 jurados, a gente votava por... não assim... Eu já vi campeonato que só tem um jurado, meu. Pra mim isso aí é sim. loucura. Porque Esquerda ou como direita? que ele pode ver todos os requisitos? Não consegue. Não tem como. Pra mim isso aí é furadas. Se algum b-boy tá ouvindo aí, não gostou, é problema dele. Pra mim isso aí eu tô Mas fora. isso em qualquer arte, Ou é qualquer 3 no esporte. mínimo, É. ou é 5. Sim. No campeonato que a gente fazia, inclusive foi o Paraguai, um do nosso grupo. Hoje ele é escritor. E poeta. Eu vou até lembrar o nome dele, Fúria Latina. Mas essa história eu não posso contar. Uma vez ele veio pra cá, nós pegamos um cara aí, deu uns problemas aí, o cara tava fazendo coisa errada aí. Aí demos um couro no cara, mas ele mesmo não saiu na mão, não. Quem bateu só foi eu. O cara tava fazendo umas artes, o cara foi embora daqui. Acho que já até morreu já. Tirando roupa na rua aí, né? Catamos o cara e ele falou que é Fúria Latina, mas quem bateu só foi eu. Ele vai ver isso aí, vai dar risada. É um amigo nosso, é do meu grupo, gosto muito dele. Então, e... Voltando lá, que é muita informação. O que eu tava falando mesmo? Dos requisitos. Dos requisitos. Requisitos, Tem que era cumprir assim. todos. O nosso era o seguinte, cada jurado ficava com uma folha. Sim. Top Rock, então um jurado focava no Top Rock. Sim. Sim, é O outro certo. jurado focava só no Footwork. Aham. O outro jurado focalizava ele no feeling, na música, no estilo dele. A parte na artística. finalização. Sim. O outro no Power Move, o quarto no Power Move. Sim. E o quinto O que era no quinto agora que eu esqueci? Tinha o quinto que era outro requisito. Na Então cada um execução. votava. Aí o que acontecia? Tem campeonato que faz e não sabia disso. Aí, por exemplo, aqui ganhou 4, aqui deu 3 pontos. Cada jurado vê o seu. Esse deu. a Aí sua somava. pontuação. Esse aqui deu 15. Esse daqui deu 11. Então o que ganhou foi de 15. Porque aí dá para o cara ganhar justamente. De uma porque eu não forma posso. justa. Aí não dá para você escolher. Sim. Aham. Porque é Sim. contada a pontuação. Sim. Né? Sim. Agora, quando é assim, mesmo quando é em 3, às vezes o cara gosta do cara, ele joga Não, pro cara. sempre Sim. tem, É. Por isso que não pode alguém que a pessoa conheça. É. Que nem no pole, assim, a gente vê a parte de execução, a parte artística e a parte técnica. O técnico é o obrigatório. É igual a ginástica olímpica. É o obrigatório. Você tem que fazer esse movimento, que tem esse grau de dificuldade e tal, Isso. tal, tal. Tem Legal. dificuldade também. A execução é a forma como a pessoa executa aquele movimento. Qual a perfeição? Será que tá legal? Que nem no breaking, eu acredito que não tem a questão de ponta de pé, de joelho estendido. No pole tem. Não, mas E tem a parte finalização sim, viu? tem a parte de finalização, então provavelmente Tem que sim. esticar tudo certinho, Então, parar. tem a postura do Tem a corpo postura. corretamente. Isso. E tem a parte artística, que é a parte da dança, Isso. a maneira como a pessoa se porta ali diante daquela... Isso aí daquela... chama feeling. Exato, seria um feeling. É. Que seria a parte artística. Né? Então, assim, o que a gente faz normalmente? Normalmente tem 3, 4 jurados, né, no campeonato nacional. E aí a gente tira a média, a gente exclui a nota de um jurado e de outro, e tira a média, porque aí não tem como ser injusto. Ah, pode crer, entendi. Entendeu? Tem como o jurado roubar. Exatamente, não tem como roubar. Porque sempre tem o que nem, por exemplo, eu sou muito lado acrobático e lado de força. Então, eu vou julgar o atleta que faz mais aquilo. Desculpa eu perguntar sem a minha ignorância. Você faz aquele que sobe naquele Exato, ferro? exato. E uma vez eu fiz esse negócio aí. Tô até vendo. Eu era magrinho, e eu vou falar até esse pro seu aqui lugar. também.
Não, eu falo, porque eu Pode também falar. Eu também não fui santo, não. Eu tava na casa com umas meninas lá na... Não, de fazendinha? Na casa de programa, de mulherada. Sim, mas onde? Aqui no interior? E as moças Ali. Logo ali. Para, cara, pelo amor de Deus. Tá. Cara. Não, vai que eu tava junto, não sabe Eu pegar. conhecia a que mandava lá. Aí você foi E lá aí ela brincar no deixou abriu pole. tudo pra nós lá. Tinha Meu, não tem quem não churrasco, goste, E gente. tinha só eu de homem lá, meu. Um monte de mulherada. Aí eu vi aquele ferro lá, né? Você foi lá Eu direto, tava magrinho, né? então a gente tem muita força no braço. Mas aí o cara não é grande, mas ele tem muita resistência. Aí eu rodei lá, não sei se eu fiz certo, mas rodei lá, quebrou da cabeça. Daí ela falou assim, como que você consegue fazer isso? Eu se mato. Só que a gente tinha força, entendeu? A mulher tem raiva de homem que consegue fazer algumas Aí eu coisas. fiz isso aí naquele lugar que elas fazem striptease. Sim. Mas não tinha ninguém na casa, Origem, entendeu? claro. Não fez strip pras meninas, não? Teve uma... Não ficou peladão pras Vou meninas? contar uma história pra você. Então eu vou falar pro cara que ele é casado hoje. Não tem problema. Um cara lá de... Ai, eu não vou falar nem a região, porque vai isso. saber, senão a mulher dele Sim. vai ficar brava. Tinha um amigo meu que era do meu grupo, hoje eu acho que ele não pertence mais. Ele considera, mas ele não tá no WhatsApp atuando, nosso. Então sim, quem é da CRIO é que tá no grupo, no WhatsApp. Quem não tá, não pertence já mais. saiu fora. Gosto muito dele, mas ele... uma vez nós entramos lá, foi na Rio Branco, em 94, e aí nós tava treinando na São Bento. Então quando eu saía da São Bento, o pessoal ia pra Osasco, eu ia pra Santana e Parnaíba, que era o mesmo caminho. Pegava o trem, ali na Júlio Prestes, outros, nós se encontrávamos na São Bento. Sim. E cada um, quando Nossa, eu terminava morei o ali domingo, perto. Só espalhando, né? aí, nós passando na Rio Branco, falei, vamos dar uma olhadinha ali, nas meninas ali, né, meu? Mas eu não saí com ninguém, aí chegamos lá, né, tudo de agasalho vermelho, porque nosso grupo é tudo agasalho vermelho, Adidas. Sim. Também eu vou contar uma história que o Corinthians fez nós fazer, um negócio, que eles queriam matar nós. E eu sou corintiano. Também, Eles aqui pensaram somos que não era São Paulo, todos. não fizeram nós dançar break na rua, porque eles pensaram que não era do São Paulo. Caraca, porque é A torcida do vermelho, Corinthians. meu. Putz. Falei, eu sou corintiano, rapaz. Então você vai ter que dançar aí. Aí Então dançamos. prova pra nós aí, então, vai. Então, aí entramos dentro dessa casa, só que daí chegamos lá, falou, pô, não tem como entrar aí e tal. Geralmente, hoje, né, eu não sei como que tá os b-boy hoje, mas quem dança fora tem um dinheiro, só se ele não guardar. Porque até no Brasil hoje tá bem mais valorizado. E tem pessoas que ganham dinheiro dançando break. Mas naquele tempo a gente não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para ir para São Paulo só. É só pra pegar o trem? Eu ia de ônibus. Depois eu voltava de trem toda semana, na São Bento. Aí eu falei, vamos entrar aí, né? Aí só falei, mas eu tô sem grana, cara. Tal, era 5 cruzeiros, 5 real, uma coisa assim, barato. Aí eu fui lá, falei com a menina, eu falei o seguinte, não é b-boy, meu, nós quer dançar aí e tal. Vocês são gogo boy? Gogo boy, meu b-boy, Deus né? Eu não sabia o que era gogo boy, né? Aí foi esse camarada meu e irmãos dois. Entramos lá e... Aí, perto das mulheradas sem roupa, porque São Paulo é diferente do interior. Sim. Tudo sem nada, filho, porque não tinha esse desfile com... esse daí tava lá e tá com som aí, DJ, não sei o quê. Mano. Aí daqui a pouco falou, apresentação agora dos Gogo Boy, meu Deus E eu do falei, céu. e plantou nós aí, falou meu nome. E eu falei, eita, tá falando de nós, mano. Aí... Não, os Gogo Boy vão apresentar, só que nós não sabia que era Gogo Boy. Vocês não davam um coturninho, uma Nós sunguinha? tava de tênis Adidas, que nós usava o Nike. Pra dançar, mano. Dançar. Tênis Adidas ou Nike, né? E o agasalho nosso era Adidas, era da CRIO. Mas não era todo o pessoal do grupo, da CRIO, da nossa gangue que ia junto. Foi de alguns. Sim. Não é todos, tá? Não vamos generalizar Aí todos. vocês fizeram Tem uma uns mais apresentação calminhos. de vocês. Não, daí nós pensamos que era pra dançar break, né? Começamos lá dançando. Mas e a música? Cabeça. Aí todo mundo... Mas e a música que o pessoal tava tocando? Não, nós pedimos, né? Levamos... Beleza. Não era tudo bem. Tinha. Colocou, nem Aí lembro tudo que bem, música a foi. galera não tá nem aí daí. Mas era pra tirar roupa, né? As mulheradas começaram a pedir tirar roupa. Aí eu falei, tira roupa, meu. Expulsaram nós do clube. Que Gogo Boy, o que é? Se bem Quando eu Gogo tirei a Boy não roupa, é eu falei, por que tirar stripper, roupa? né? Mulherada não, tem um monte de homem lá, né? Porque a maioria era homem. Mano. Mas tem umas mulheres que vai céu, também no velho. meio aí, na época eu vi lá. Mano do céu, aí velho. atropelaram nós da casa. Não, cai fora. Não vai tirar roupa, Falou vai que embora. não era Gogo Boy. Ai, meu Deus. Vocês entenderam errado. Foi uma moça aí que Total. ela falou, tem uns Gogo Boy aí, não era B-Boy, pô. Aí, Ai, meu Deus. isso é uma das... pensou, cara? Dá umas danças. Não. Puta vida, Sempre mano. acontece na história umas coisas Nossa, cômicas, né? velho.
Uma vez também, eu ia no... Uma vez não, tem muita história, né? Vou falar das Maia Alegre, né? Que tem as tristes, tem as tristes também. Que... Eu fiz filme documentário do break. E em 2009 fizemos um filme falando sobre o break. De gogoboy pra ator pornô é um pulo, né? Né? Aí a gente fez um filme falando do break e tudo, né? Então, que legal. É um documentário. Primeiro documentário, chama Nos Tempos da São Bento. Aí, na época era CD, DVD que tinha ainda. Hoje nem DVD tem mais. Mas hoje não. Aí o governo patrocinou, tal. Foi um amigo nosso ali de Osasco, o Guilherme Botelho. Ele que fez, tal. E ficou da hora. Foi o primeiro, ficou legal. Né? Entrevistou nós, né? Apareceu alguém dançando e tal, mas contou bastante coisa da história. Sim. Mas contou essas que eu falei, não, né? Essas aí não conta. Não, essas daí não, só o que pode, né? Aí, nós íamos, porque quando nós saía, a Ghetto Freak saía, nós passava ali na Cracolândia. Porque a Cracolândia, morei ali perto. Muitas pessoas não sabem. Hoje a Cracolândia não tem endereço. Exato. Mas a Cracolândia começou na Rua da Feira. Indo para Juro Prestes ali. Tinha a feira de manhã. Eu morava perto da Quando luz a gente lá. pegava pilha escondido para colocar no boombox. O Cláudio, que eu nunca mais vi, coitado, não sei onde que ele foi parar, sumiu. Não tem mais informação do cara. Ele que pegava as pilhas para nós. E o rádio chamava boombox. Sim. E aí ele pegava 6, 8 pilhas, 12. Na feira. Era a Rua da Feira. E lá, quando acabava a feira, no domingo, ficava tudo sujo. E aí ficava lá, a Cracolândia começou ali. Né? E aí se encontramos com os caras que estavam usando, né? E aí veio. Aí nós era em. Nosso grupo era 100 e pouco, né? Aí foi se separando, saiu uma briga na São Bento, que aí aparecemos no filme. Até o Brau do Racionais, primeira vez que ele foi na São Bento, ele mesmo fala ali. Que a primeira briga que ele viu lá foi dos brancos e do vermelho. Os caras estavam envolvidos já. Ele não sabe quem que era quem. Quem que é bom. O Brau falou. Do céu, E a primeira vez que ele foi, mas nós já ia lá já. Sim. Né? E lá surgiu os rappers também, né? Então, e aí os caras do crack começaram a tocar pra querer roubar nós, só que daí começou a vir um monte. Aí tinha o Demetrius. Demetrius era um cara que dava muito salto mortal, parecia ginasta. Nossa, que da hora. Começou a pular, pulava demais. Aí os caras... Entendeu? Pronto. E aí começamos nossa break da Cracolândia, rapaz. Meu Deus. Antes ali tinha também a 69. 69. Eu não sabia. Eu conhecia pouco São Paulo, os caras falaram, tem a moça, vamos chamar você ali. Puta Era uma morenona bonita, rapaz. Eu falei, vou lá. Aí cheguei lá, não era mulher. Só risada, né? Mas essas histórias que é legal. Mas era da risada, meu. Que Era pra top. dar risada essas coisas, né? Claro. São coisas que nós vivenciou. O E break como que não é só você... dança, o break é... Você tá unido ali em diversão. Gente, é tudo. É igual o skate, né? E como que você começou no breaking? Assim, você tava aqui em Itu? Eu tava aqui em Itu, tinha a Black Star Power. Eu até vi um amigo meu esses dias, eu fiz uma foto, coloquei lá no meu perfil do Instagram, não uso muito o Instagram, coloquei lá. Luizão, a gente chama ele de Luizão Preto, porque naquele tempo podia colocar apelido, né? Hoje chamava Luizão Preto, mas vai falar preto hoje. Nós não sofria preconceito, o negócio de... Não. Tô sendo sincero. Sim. Porque tudo é da forma como você coloca. Você tá falando de uma forma que expressa. Até a Branca de Neve agora é Branca gente. de Neve e os 7 Pequenos Homens. Então. Não pode mais chamar do nome. Tem que ser 7 homens de Gente, pequeno você não tá porte. falando com maldade. Não tá falando com maldade, preta, gente. Eu tenho amizade. Eu fui criado no meio dos pretos. No final ficaram amigo meu na escola. Gente, eu tenho amizade com todo mundo, eu não tô Então, nem aí. Como eu Qual o comecei, problema? quando eu vi os negão, nós falávamos os negão. Vou falar do jeito que falava na época. Lógico. Sim. Era o Luizão, Dirceu, Lady Brother, Reco, metade morreu. Caraca, meu. Metade morreu. Um morreu dançando break na praia, foi rodar de cabeça, travou a Puta, cabeça, o corpo virou. Você tá brincando, sério? Só que naquele tempo nós usava uma droguinha, né, meu? Era diferenciado, né? Eu tinha 12 para 13 anos, aí já é o começo das coisas erradas, né? Mas ele virou um pouquinho a mais e quebrou o pescoço? Não, ele foi dançar na areia. Vai dançar break na areia, ele colocou a cabeça pra girar de cabeça, a cabeça tem que girar junto com o corpo.
O corpo foi, a cabeça ficou, quebrou o pescoço. Puta. Aí o Reco tomou umas... Aquele tempo não tinha crack, aquele tempo nem cocaína, era só buzico, era só maconha e a gente falava bola, era os comprimidos na época. Aí a gente tomava, o Reco cismou de atravessar o mar. Puta que... Aí ele foi atravessar o mar, não voltou mais, cara, morreu, até hoje não achou o cara. Ah, ele tá atravessando ainda. Ele deve estar no meio do caminho, ou conseguiu passar. O Iemanjá pegou. E ele, antes de querer atravessar o mar, ele me deu um disco do primeiro disco, acho que do Taíde. Caraca, ele me deu o disco e eu tenho esse disco até hoje. E aí morreu, cara. Então teve várias coisas que aconteceu. Aí eu conhecendo os caras, eles dançavam soul. Porque em 78 eu já assistia na TV, que era preto e branco, mas passava o Soul Train. Não sei se você já viu falar. Não, porque eu nasci em 79. 78, 79, passava o Soul Train. Na televisão, passou até 83, que tinha o programa Barros de Alencar. Barros de Alencar foi da onde que surgiu o break no Brasil. Se alguém falar, é 82, pô, beleza, mas onde que... Aí foi o Black Junior que foi lá. Era na TV, era um programa. O programa Barros de Alencar era um apresentador. Que lá ia a Maica Jacka, que tinha a Maica Jacka, ela ganhou um campeonato, imitava, foi na época do Michael Jackson, que explodiu, 83. E aí eu fui até no MAP comprar eu tenho o vinil do Michael, eu sou um dos maiores colecionadores de vinil. Não de vinil só, de arquivos do break. Sim. Eu só não fiz o livro ainda porque não deu certo. Já chamaram. Falta a folha. Tem que fazer. Eu tô organizando agora, eu e o Fábio Zóio, do grupo. Porque é história, isso é muito importante. O Fábio, do nosso grupo, agora a gente tá vendo as leis, porque hoje existem leis pra você fazer e tal, entra verba. Né? Vou tentar até entrar na Festival de Artes, que eu já participei, mas tipo, oficializar. Porque aí você tem que fazer o seu portfólio. Eu tenho meu portfólio, mas tipo, quero melhorar ele. Sim. E aí pra entrar no como que você fala? Não é evento, é na feira de livros? Que tem, que tem os projetos que é lançado. Tem a Lei Rouanet. Isso. Nas leis. As leis são lançadas. Hoje não adianta a prefeitura falar, eu não vou querer cultura e tudo mais, né? Se você tiver todos os requisitos. Olha, Fábio, se eu tiver errado, você me corrige aí, porque você tá ensinando eu. Tem muitos que sabem muito disso. Então, o projeto, tudo que tem campeonato, tudo tem um monte de coisa envolvida. Eu não sei falar o quê. Tô falando que a Lei Rouanet tava no break, mas tem muita coisa de politicagem no meio. Sim, sempre tem. A política sempre está envolvida. Então, agora nós vamos voltar com tudo. Eu pretendo fazer tô elaborando esse projeto. Eu, o Fábio Zóio do Get Freak, não de Santos, que é nosso amigo também. Pra gente fazer uma exposição sobre o breaking no Brasil, com fotos e filmagem. E nós história, lá. Né? O Fábio é de 96, mas eu tenho lá. É como se fosse um museu, né? Isso. Sobre o breaking. Fazer. Tem um amigo meu também, o Rooney, também que tá fazendo até 90, e eu tenho muito arquivo até 90. Eu tenho a primeira vez que James Brown veio no Brasil, eu tenho foto. Nossa, que top. Eu tenho como o Dick, ele era muçulmano também, não se misturava. Mas cantava música. Como eu tava explicando pra você lá, que tem várias vertentes do Islã. Tem uns que podem dançar, outros não podem cantar, tem as diferenças. Então eu tenho bastante arquivo. E tem pessoas no break também que não gostam da gente, né? Aí não é todo mundo que a gente agrada, né? Não agradamos gregos. Eu era briguento. Eu dava trabalho, os campeonatos, rapaz. Então, vários campeonatos eu fiz. A maioria que tá pra fora hoje, não é que saíram do meu campeonato, participaram do campeonato. Mas você organizava ou você era Eu organizava, em 2006, eu já dava pro primeiro lugar R$500. Certo. Hoje você vê campeonato, nós estamos em 2024. O cara tá dando R$500 ainda. Outro dia eu falei no grupo, né? Veio um boca aberta lá falar que eu tô errado. Eu falei, mas devia dar uns 3 mil, pô. Mas sabe como que eu dava o dinheiro? Não era patrocínio. Tinha inscrição. Sim. E eu cobrava um dinheirinho pra dar entrada. Lógico. Sim. E os b-boy pagavam, cara. Tem que pagar a inscrição, com certeza. Então, eles pagavam inscrição, só que não pagavam pra entrar. Sim. Era 32 dupla, o primeiro campeonato. Era a pauleira, mas era gostoso, cara. Sim. Aí, e as pessoas pagavam
A entrada Aí eu deles. fazia as maracutaia, eu alugava escola, fazia tudo. Sim. Aí o ginásio eu ganhei, né? Aí a prefeitura me cedeu o ginásio de então esporte. pode dar. E aí foi aí, ó. E o meu campeonato é o único no Brasil até hoje que tem uns campeonatos que os caras colocam os caras da mídia no meio, o cara famoso dos Estados Unidos e tal, que é pra ser, como que fala? Não é o chamariz, tipo, vai vir o Crazy Legs, que é os caras... Pra trazer... eu trazia os meninos da Fundação Casa, escoltado pela polícia. Que legal, gente. Que bagulho louco. Bagulho é louco. Rapaz de Como você moleque, conseguia permissão, Aí mano. quebrou assim? o ônibus, aí se contar a história... Mas era fácil conseguir a permissão, assim, porque você trabalhava lá dentro, né? Então, sim, uma então, facilidade. e pra você levar, eu consegui levar o cara pra erguer moto dentro da FEBEM, Então. tem que ter confiança, né? Tem que confiar, né? Teve um campeonato que trouxeram, só que eu não tava junto, não sei contar, quem pode contar bem eram os meninos que estavam junto comigo do grupo, da CRIO, o Luiz, aí o ônibus vindo, aí quebra o ônibus dos caras, aí cheio de polícia, aí veio o civil. Aí os caras é bruto, né, meu? Pra colocar lá dentro tudo gemado. Eu falei, tirar o gemo dos caras, não podia tirar. Não podia? Não, entrou tudo gemado. Aí eles falaram que foi no vestiário. Foi no vestiário nada. Foi lá na associação. Caraca. Foi lá onde que tinha aquelas cadeiras jogadas no fundo lá. aquele lugarzinho que não é banheiro, não é nada lá. Sim, lá pra trás. Sim. Onde que tem a academia de luta pra cá. Isso. E lá, não sei se hoje é assim ainda. Lá tinha um lugar que só tinha cadeira jogada, velho, lá. Eu acho que ainda tem ainda. Fizeram Tem, jogo. né? Falaram, nossa, Tem. troca aí. Tem a academia aqui, tem as Eu já quadras treinei lá, e chefe. tem a piscina em cima. A gente É ensaiava. tipo ali do lado ali, ó. E aí vocês se apresentavam onde ali na associação? Aí Nesse tinha o daí? tempo dos meninos, porque é tudo programado. Os meninos dançavam, aí a Polícia Civil ali ficava tudo, não sei se era o pessoal de dentro ou fora, eu sei que tinha a Polícia Civil ali. Ficava escoltando, né? Os moleques apresentavam, já pegava eles, já colocava no ônibus. Vai pra lá. Não batia, não tô falando que batia, tô falando que Não, sim, não era precisava vestiário, ser. tinha negócio pra comer. À não tinha nada. vontade O negócio e era tal. bruto, filho. Apresentava e vai embora. Vamos O pro busão. sistema é bruto. Não tem frescura. Mas pelo menos eles estavam lá Sim, participando, gente. Então Sim, isso é um claro. incentivo Claro. os meninos saírem e falar, pô, Que legal. alguma coisa. E não tinha nada de Olimpíadas ainda. Então o meu campeonato foi o único que eu me lembro e não teve mais nenhum. Se tiver, é até bom alguém avisar eu pra mim estar por dentro. Sim, não sim. teve que fazia, levava os meninos nos campeonatos. Porque era muito arriscado. Mas é arriscado e as pessoas não Isso aí- querem esse tipo de Só que problema. eu não fazia, só que eu não colocava no flyer, né? Aham. Que ia vir os Só meninos na FEBEM. surgia depois, Senão não ia lógico. aparecer. Senão não ia aparecer ninguém, Gente né? de família fica com medo. É. Então E aí não na ia deixar hora os pode filhos. Era ajudar. do nada. Não, e Mas não deu nada errado, não. Tipo, deu Sim. tudo certo. é um bagulho louco porque, tipo... Nossa, que top A isso. molecada, tipo, isso é incentivo, É um literalmente. incentivo, Por quê? gente, porque quem dá Cara, uma oportunidade pra eles? eles Ninguém têm as tá aulas, aí com eles. Os moleques têm as aulas lá trancado, aí tem a oportunidade de sair, ver o mundo aqui fora como tá, fazer o que gosta... Então, fazer Aí algo quando que volta. eles conheceram lá dentro, E aí às quando volta, vezes, tipo, né? esse negócio de. Ele vai se apresentar e vai pro busão, vai embora. Mano, na cabeça do moleque passa o quê? Não vejo a hora de cumprir tudo e sair daqui. Ter a liberdade, literalmente. Então, o que o Porque moleque às vai vezes fazer? Vai ele se pega dedicar gosto muito mais por pra isso. aquilo. Tem alguém que você conhece que saiu de lá e seguiu Alguns nessa seguem, área? mas o famoso eu não conheço. Não, Porque, né? infelizmente, vou falar da época que eu trabalhei. Infelizmente, quando ele sai, a família é tudo envolvido, né? Sim. E Tem aí isso eles se também, espelham, ou é tio, ou é pai, ou é mãe. Teve um lá, vários. A família dele tá tudo preso. Isso que é. Ele era de Santos e É a educadíssimo, ambiência, né? menino. Só que pra fora era um giraia. Pronto. Isso que é embaçado. Tem a toda eu não podia influência, questionar eles, né, mas eles da- falavam o que cometiam. Não podia saber, mas eles falavam. Às vezes eu não gostava nem de saber, porque às vezes dá raiva. É. Entendeu? Tem umas coisas que não. Porque lá tinha separação, né? Pessoas. Menino que estrupava, os meninos não deixavam ficar junto. Sim. Aí eles ficavam meio que separados. Mas não tinha uma cela só pra eles. É tudo junto. Ah, tá. O bagulho é louco, FEBEM, meu. Pra mim, eu acho que é pior do que a cadeia. Não sei hoje, mas. É embaçado. Quando eles pegavam assim, era uns 30 em cima de um soco. Sim. E sem miséria, mas né? é Sem difícil, miséria, né? Porque eles já vivem numa outra realidade. é. Saem de lá, voltam pra mesma realidade, né? Aí às vezes a gente conseguia. Eu consegui. Teve um início de uma rebelião, né? Conseguimos eu e o Gejo, um que trabalhava comigo lá, que ele era grafiteiro. Conseguimos separar os meninos.
foi num campeonato que eu fiz lá. Porque cada 2 meses eu fazia um evento lá. Lá dentro. Eu levei o Flávio, levei o Neguinho, levava um outro artista, pra incentivar os meninos. Sim. Pra não seguir só meu estilo de dança, pra seguir outras pessoas também, pra mostrar que outras pessoas fazem. Levava gravação, a Negra ali fez gravação pra mim. Cara, que da hora. Falando dos meninos da FEBEM. Conheço ela, gente fina. Não é amiga minha e tal, mas tipo... Você conheceu. Deu uma força. Tem b-boy que eu pedi, que era famoso, não fez, daí os meninos ficou bravos, eu não quero seguir mais esse cara. Sempre tem, né? As estrelinhas, né? Enfim. E aí, cada pessoa tem um jeito, né? Sim. Então, daí eu comecei, voltando lá, que você perguntou, comecei em 82, 83, ali na pracinha da Aparecida, aí tinha uns caras que dançavam no papelão lá. Caramba. E os caras mangoçavam, né, meu? Aí o molecão comecei a beber também. Vai na onda. Aí eu já tinha saído do meu pai, que eu comecei com 9 anos a trabalhar, eu tinha 13. Trabalhava numa carroceria Cremasco. E aí já saía loucão lá, já ia lá também. E aí comecei a aprender lá com os caras. Você aprendeu ali? Você aprendeu ali na... Eu aprendi a dançar soul. Era um pouco diferente? Bem soul? diferente? Não, soul não tem nada a ver com break. Nada a ver. Soul é aquele... o James Brown dançando aqui. O sapato carrapeta. Ele é mais lento, é uma coisa, uma pegada mais... Sim. Então, mas tem tudo o movimento. Sim. Aí eu aprendi a dançar soul. Caraca, e o funk, music também, eu sei dançar. Que era um funk diferente do que é hoje. Isso, funk music. Funk music. Jim Horn, Cold Gang, todos esses caras aí. Então, não tem nada a ver com esse funk de hoje, não. Cara, que louco. Falando e aí depois você foi conhecer a galera de São Paulo e foi pra lá? Acho que eu vou comer um pedaço dessa pizza Pode agora. Por favor, mano, a sorte que tem mais uma ali, ó. Demorou. Mas deixar as duas lá pro saco, viu? O Neguinho tá aqui, o Neguinho é nóis, Neguinho. Tá Cachorro, salve, moleque. Ele tá aqui? Tá, aqui não, ele mandou uma mensagem aqui, ó. Peraí, então tem que atualizar. Tem que atualizar. Ele é parceiraço meu, eu gosto muito dele, é meu irmãozão preto. Aqui, ó, salve, moleque, Freak. Mas aqui antes tem uma mensagem do Alisson, que também nos acompanha sempre. Boa noite. Como não tem Instagram, não sabia o que havia acontecido semana passada. Pode crer. Observação. Áudio hoje tem dado uns cortes todos os microfones. Ih, será que já arrumou? Sei. Acho que já arrumou, já. A gente vai dar uma olhada. Dá uma olhada aí, galera. Obrigada. Se falhar, você dá um salve pra nós. Um tempo, mas é que a gente não gosta de cortar o assunto aqui, então aí a gente depois dá... Quando dá uma pausa, aí a gente O Robson Cabelo também, Karen. Então, deixa eu só complementar aqui do Alisson. Eu dedinho aqui do lado, porque no tempo eu pegava pizza com a mão. Meu, fica à vontade, Pode cara. Ficar à vontade. Você tá maluco, manda brasa. A gente, na verdade, também foi algo inusitado, que a gente nunca tinha acontecido com a gente. Da semana passada? Da semana passada. Isso. E a gente não sabia como que a gente faria. Então, a gente acabou gravando feito um post no Instagram. Isso. Mas a gente deveria ter feito uma outra ocasião, espero que não aconteça mais, a gente fazer um vídeo. Ele faz ao vivo aqui, rapidinho aqui, YouTube, troca uma ideia. Só nos acompanha no YouTube, para poder informar, né, o que aconteceu. Né? Mas infelizmente é algo que pode acontecer, né? Acontece. Nas melhores famílias, né? E foi um caso à parte. E o Robson, tem o Robson... Flávio Make, salve, moleque. Um abraço. Flávio, obrigada por essa história incrível. Muito legal. Cara, tem as histórias comigo com o Flávio, né? Neguinho tem cachorro. Também? Nós dormimos nós fomos num... Eu não sabia o que era. O meu campeonato saiu numa revista do soldado. Nós chamava o cara de soldado. Soldierman. Ele gosta de chamar Soldierman. Assim. Aí ele foi embora para o Nordeste. Aí fomos eu e Neguinho. Nós tinha ido para fazer um teste na Record. Sim. Nós passamos no Melhor do Brasil. Só que eu não fui porque eu discuti com uma menina do grupo, desfalcou, chamaram eu falei, não vou não. Mas eles foram. Aí eu e Flávio dormimos na rua, nós tava sem dinheiro, com R$10 só. Mano, só as aí eu não sabia monstras, o que era coquetel. Eu pensei que coquetel era come e bebe. Cheguei lá, só tinha bebida. Eu não bebia nada. Aí só tinha energético. Aí tava com fome. Mano, de madrugada dormimos na Rua Augusta. Puta, que lavida, hein? Meu? Aí dormimos lá, aí arrumei treta com uma garota de programa na rua lá. Porque lá é... Lá, na época, hoje aí não tem mais. Hoje não tem mais. Chamei pra sair na mão, aí ela ficou meio assim, porque... Sério?
Eu vou falar até brincando, um branco e um preto suspeito, né? Caramba, gente. É verdade. Ô, Karen, peraí, Karen. Ó, rapidinho aqui, ó. O Robson Cabelo, você não leu. Salve, moleque. Não, porque não apareceu pra mim. Cabelo Freak. Deixa eu ver aqui. Cabelo Freak aqui, 1986, Gueto. E o Robson Cabelo. O cabelo é... Deixa eu Não é olhar o cabelo aqui, que dança atualizar. polidense? O cabelo, eu conheço o cabelo. É. Você tá Cabelo? brincando, eu conheço Cabelo. Ixi, Mas por Maria, que não ferrou. aparece aqui pra Porque mim? você é atrasada, Karen. E tem o por Z Eu conheço Signos. o cabelo. Lá de São já tá Paulo, funcionando. né? Cabelo. O cabelo, Cabelo. é Dançava instrutor de com nós. pole, já competiu, não competiu? Acho que competiu. Ah, não Conheço Não, ele saiu ele. do grupo, né? Não lembro do cabelo. Mas ele é do pole. Eu só- Eu reconheço eu ele. Contar uma história do cabelo quando tava no grupo. Ah. Mas não Cabelo, aparece aqui era pra mim. b-boy, foi lá no programa, não sei se é do Yudi, não sei o que lá. O Yudi era criança. Ah. Sim, sim. Ô, o Yudi regaçou ele, meu. Nós zoamos ele, né? Zoou ele. Ele era só b-boy, não tá de Era, pole fui dançar o ainda. Yudi e quebrou ele. Eu falei, meu. Ah, agora aqui, ó, não. Mas não sei se é o mesmo cabelo, gente. Não tá aparecendo pela foto. Ai, Karen, vai saber. Não, eu conheço o cabelo, mas é diferente a da foto foto. sua do WhatsApp, da rede social, Não. é mó diferente da Não é pessoal. diferente. Pessoal é diferentona, você tá mó da É hora, Bom, diferentona. o cabelo me conhece. Ah, É o mesmo cabelo? É o mesmo cabelo? Do pole? Ele falou assim, ó, o cabelo é igual, olha. Não, tô falando, porque não O parece cabelo, ele tem pela um cabelo foto. black, né? Grandão. É, bem É, compridão, sei assim. lá. Só com nós. Cabelo que é o do mesmo? gueto, cabelo do gueto freak. Quer ser do pole? É o mesmo cabelo? Não, ele falou Será que que tem não. outro cabelo no grupo? Eu não sei. O moleque lembra. Tem um careca, eu. O dia que você... Sou o cabelo que faz teatro musical. Não, não é o cabelo Ah, é do outro. pole. Não é o mesmo cabelo do O- pole dance, não, né? Não. Não, porque o cabelo do pole eu conheço. Não, o Flávio Neguinho falou pra ele falar pro moleque lembrar. Lembra do dia que você achou que o médico tinha amputado minha perna? Meu Deus do céu. Esse aí já levou um tiro na cabeça. O cabelo é do O que grupo, é um acontece? menino Mano novo. do Desculpa, É cabelo. outro, né? Não Ele é o mesmo. Não, não é. cabelo. Desculpa, cabelo. Não, de boa. Ah, ele falou não, gente. Gente boa, gente boa. boa. Ele é ator, faz um monte Ah, de- legal, Olha, top. eu não tenho muito contato com ele. Aham. Inclusive, uma vez eu fui sem educação com ele lá. Falei umas coisas pra ele lá e... Depois eu pedi desculpa. Não pedi desculpa pra ele lá, não pediu aqui não. Parte, gente. Cabelo não tem problema. Pra gente desculpar você, Do você Neguinho. vai lá. Braço direito do Dimitri. É Mais isso aí um mesmo. do pole. É isso É, mesmo. O Dimitri, eu Politov. conheço dois Dimitris, o Dimitri Fedotov Fedotov e o Politov da Dimitri é Rússia. do grupo Ó, também. ó, Dimitri cabelo. Mas não é do André, Brasil, Sandro não. Lee. Ah, sim. Ó, cabelo, pra você ficar da hora, pra gente perdoar você, você vai lá no Multiverso da Gente Podcast no Instagram e começa a seguir a gente. Não, mas tá, a gente que pisou com ele, porque não é do pole, não é o mesmo. É porque o cabelo. Não, é que ele é. Não é que ele é novo, já faz tempinho que tá no grupo, mas ele é da nova geração agora. Eu não tenho muito contato, sabe? Sim. Eu sou meio velhão, sim, já não fico muito. É Pô, verdade. ligado. O moleque tem Aham, 19, 20 anos, tá com Ó, 52, Cacá, né? salve, moleque, a Tenho gente 52 é anos, irmão. fizer 53, pô. A gente é irmão, ele falou. Ah, então é nóis, mano. Cabelo? É nóis. Cabelo é, É. gente boa. ver Vou falar do Flávio que aconteceu. Sim, claro. Vai lá. Foi no campeonato de dança, não era campeonato de boy. Certo. Ainda é tuba, era um campeonato de dança, sei lá o nome, é famoso. Eu não lembro o nome agora. Eu tava com os cabelos Rastafari. Eu deixei o cabelo grandão, transei do cabelo. Aí fui lá. Tava eu, Neguinho, Alessio. Ah, fomos o pessoal não da Ghetto Freak. Pessoal aqui Sim. do interior, porque eu tinha um pessoal que dançava comigo aqui. Nenê, Barbosa. Aqui tinha um pessoal que dançava muito aqui em Tu, viu? Aham. É, tinha um pessoal muito bom aqui. É que infelizmente Parou? Parou. Uns entrou pro crime, outros. Não saiu do Cada um tem crime. sua opção, Cada né? um É. vai pro seu Cada caminho, um vai né? pro caminho que quer. Aham. Né? A gente dá a direção, né? Exato. Às vezes você não quer seguir o break, tudo bem, mas quer seguir outra coisa, segue. Você não vai trabalhar em um serviço, facilidade. Cada um vai Não é pro só seu o break caminho, que claro. vai melhorar a sua vida. Tem gente que Tem pensa que assim, ver ó, o que te move, né? O que realmente é prioridade. Então, e eu também, assim, eu apoio alguém que vai numa alguma religião. Eu acredito que a pessoa tem que seguir alguma coisa. Tem que escolher, com certeza. Tem que acreditar em alguma A coisa. não pode espiritualidade ser é um- muito importante. E tem uns ateus também, que é gente boa também. Não Tem. importa, gente. Cada um com a sua consciência. Então, aí eu e Neguinho fomos lá. Vou falar só de mim dele, mas nós tava lá. Eu tava com a namorada dele na época lá, nós tava junto. Ah, A Jéssica.
falar até o nome, ele é casado hoje. Mas ele tem passado, né? Todo mundo tem passado. E a Jéssica era amigona minha. Aham. E a Jéssica era uma figurinha. Eu gostava de mim, né? E, assim, gostava de conversar comigo. Eu era zoeiro também. Só que eu era sério, eu era briguento. Mas com as pessoas que estavam comigo, eu era tipo aqui com vocês. Eu converso normal. Tranquilo. Se alguém viesse encher o saco, né? Aí já era. Aí, tipo, aí, beleza. Aí eu com a Jéssica lá e tal, e o Neguinho rachando. Porque o Neguinho é assim. Hoje eu não sei se ele aguenta tanto assim, mas antes ele vai ficando velho, né? Mas antigamente, em 2006, nós demos até um prêmio pra ele. O melhor b-boy do Brasil. Olha. Revelação, Que top. Foi no campeonato meu que eu fiz na associação. E aí todo o pessoal votou nele. Ele ganhou um troféu, não sei se ele tem ainda. Eu tenho até troféu do Neguinho em casa. Tem o troféu dele, ele deu pra mim o troféu. A gente valoriza tanto. Aí ele dançando lá, ele tava rachando com o b-boy Neguinho. Tem o que é ele. Ele, Flávio e Neguinho e outro Neguinho. Que dança pra Red Bull, que é patrocinado pela Red Bull hoje e mora nos Estados Unidos. Que é amigo do Andrezão. Sim. E o Neguinho dançava bem também. Sim. E eu vou falar a minha opinião. Naquela época, ele era melhor. Se conseguisse terminar o racha ali, o Flávio ganhava do Neguinho. Caramba, velho. Porque o Flávio dava uns mortal muito doido. Mas quando ele deu o mortal lá, caiu no chão e disse que... Ô, Flávio, quebrou, bateu a cabeça, não sei o quê. Ele deu o mortal errado. Pra trás, é backflip. Não sei. Você foi pra frente, pra trás. Eu não tava... Não, provavelmente é pra trás. Pra frente é tão fácil fazer. Então, tava eu e a Jéssica dando risada lá, zoando a turma lá. Mano. Aí daqui a pouco o Alessio veio e falou assim... Ô, Neguinho, rapaz, o Neguinho lá caiu lá no meio lá, desmaiou lá, o cara tá... Aí eu já entrei na multidão, que tava aquela roda, meu. Já morreu, sai daí, meu amigo. Aí cheguei lá, o Neguinho segurando na perna. Foi o que aconteceu? Ele bateu na cabeça no chão. Pá. Falei, o que aconteceu com você, cara? Ele bateu na cabeça no chão. Falei, para com isso, meu. Mas você bateu a cabeça? Não, eu quebrei, machuquei a perna. Mortal, ele machucou a perna. Ele tava batendo a cabeça de raiva. Aí vai a ambulância. Mano, a ambulância pegou ele. Eu falei pro cara da ambulância, é o seguinte, sou amigo dele, eu tinha um chevetinho. Chevetinho na época, um chevetinho branco. Falei, Jéssica, vamos atrás lá, vamos ver o Neguinho, vamos acompanhar o cara, né? Sim. Aí não deu pra terminar o racha dos dois. Aí ele acabou perdendo porque saiu fora, machucou, né? Caramba, aí eu falei pro cara, eu não conheço o hospital no Dayatuba, mas vai devagarzinho aí, né? O motorista saiu a milhão, meu. E não amarrou o Neguinho. Mas era o que? O motorista da ambulância? O motorista da ambulância que saiu a milhão? Saiu a milhão, passando no sinal vermelho. Eu ia passar no sinal vermelho. Dayatuba é cheio de semáforo, de radar. Lá é. Lá e é o motorista passando. Aí eu fiquei pra trás, eu não sabia onde o hospital. Depois eu achei, né? Depois de tanto, não tinha nem GPS na época. Só no mapa. Não, fomos perguntando pra turma, não tinha GPS, não tinha... Deus. Não existia. Era aquele livro, eu não tinha. Aquele livrão de sapassura. Até hoje eu nunca entendi aquele livro. Que livro? Eu nem sei. Era um livro de mapa. Que tinha mapa, é verdade, gente. Eu era da época do Google. Que você procura um mapinha ali. Não, lá não tinha, naquela época não tinha. Eu lembro disso. Aí, gente. No meu tempo, aquele tempo lá foi... Nossa, era horrível aquele mapa, gente. O Neguinho chegou no hospital, a hora que o motorista abre a porta dele lá, ele tava caído no chão lá. Derrubaram ele, gente. Curva louca, o motorista veio. Aí levaram o Neguinho pra dentro, né? Isso eu não vi, foi ele que contou pra mim que caiu lá, porque ó, do jeito que a ambulância chegou, mas a ambulância foi que nem louco, né? Aí fiquei esperando. Eu falei, tô esperando o Flávio. Não, vai passar no médico ainda, esperando, eu e a Jéssica. Esperando, fui no carro, voltei. Aí deu 1 hora e pouco, ninguém falava nada do Flávio. Eu falei, eu cheguei lá pro guarda e falei, ô, seu guarda, uma informação aí, o que aconteceu aí no... Como que é o nome do cara? Falou, senão eu vou entrar aí, meu. Ninguém vai falar que aconteceu com o meu amigo. Espera aí, eu vou ver. Como que é o nome dele? É Flávio. Ah, ele vai ter que amputar a perna. Você tá louco, rapaz? Puta merda, gente. Amputar a perna? O cara só caiu, rapaz. Só deu um mortal, gente. Não vai cortar a perna do cara, não. Aí comecei a brigar lá, chutei a porta, quase chamaram a polícia. E aí, não, que não sei o que, não. Eu falei, você tá louco, velho? Meu colega tem um conselho, você vai arrancar a perna dele, porque disse que a perna entortou. Eu falei, que entortou, rapaz? Ai, gente.
Sabe por quê? Tem o... Como que chama lá o... O Arthur. Mas o que ele é mesmo? A função dele aqui é videoman? Até ele dando o que risada. seria isso? Não sei. Aí o cara falou assim, não, vai ter que amputar a perna, você tá tudo, louco, né, rapaz? Eu vou entrar aí, eu vou chamar a polícia, rapaz. A perna do cara tava normal, eu falei, será que quebrou a perna dele, virou pros contrários dentro da ambulância? Ai, gente, eu lembrei de uma coisa E a Jéssica chorando, moleque. Agora eu tô mais pra vovô do break, né, mas não é moleque. Aí o neguinho... Vovô Freak, né? Vovô do break. Aí, antes era moleque, agora vovô. Aí a Jéssica não vai operar, aí começou a chorar. Eu falei, calma, Jéssica, vou resolver o negócio. Não, espera aí, não, calma aí, senhor. Senhor não, calma aí. Não chamou de senhor porque eu tava sem barba, tinha cara de moleque mesmo. Aí, foi lá ver, é o Flávio tal. Não era, é o cara que tinha sofrido acidente de moto, meu. Gente do céu. Cada coisa, né? Ai, meu Deus. As coisas loucas. Lembra mais, neguinho? Tem um monte de coisa. Meu Deus do céu. Meu, mas essas histórias aqui é muito legal, né? Ai, gente. O legal do break é isso aí, divertir, pô. Ai, velho. Ai, gente. Eu lembrei de uma coisa que ele falou, virou a perna. Eu vi uma pessoa, gente, hoje. Ai, não é por nada, meu, mas a pessoa era curupira. Puxa ruim da porra. Bicha má, você é muito má, Não, mano. gente. Aí eu falei, Sofia, eu nunca vi. O quê? Tava com o pé virado pra trás, gente. Como tá com o pé pra trás, porra? Curupira, como, porra? Juro, gente. Eu Mas vi onde uma você pessoa, não, uma pessoa que tem algum problema. Mas gente, onde tudo tava bem, isso? Na rua, no centro. Aqui tu? Curupira? Tava com o pé. Falei, gente, mas será que não tem como fazer uma operação, Mas uma os dois cirurgia? Ah, mas deve ser aquele do que parece nos vídeos. Não sei. O cara parece um satanás boituva. Mano. Não bagulho feio da sei, porra, gente. velho. Eu sei que eu vi, atravessou a rua na minha frente. Eu falei, gente, o Não, ele tem a sapato perna virado assim pra trás, não é que tem galinha? É, pra trás. Ah, mas o cara acho que é da... Eu Não acho sei. que é aquele que Fez. parece ele se veste de inferninho pra... Ah, ele fazer faz. Pra fazer pegadinha, Não Não mano. sei, eu sei que eu vi. Daí eu Deve ser falei, ele. gente, eu falei, Sofia, será que não tem como uma pessoa, tipo, nasceu tudo Mas bem? foi vento, assim, saiu o vento Na perto ou rua. não? Vento, Mas é mais assim. fácil, né? Pra ir no E banheiro. faz vento. Pra ir no banheiro. Aí eu lembrei, quando você falou, será que virou a perna pra trás? É Eu mais lembrei fácil. disso, gente. Pra usar privada. Não, eu falei, será que não tem como Nossa, fazer uma rapidinho. cirurgia? É assim, ó. Só fazer aqui. É, pô. Look. Ai, gente. Olha, o Arthur tá Bom, se matando ali, gente. Bom, Esse gente. negócio aqui não é combinado, não. É espontâneo, pô. Não, aqui não tem. Aqui é tudo espontâneo mesmo. Bom, tropa. Estamos chegando a quase A quanto? 1h30 aqui já. 1h30? 1h30 de papo aqui, de ideia. Caramba, gente. Legal, né? Se deixar, nós ficar Nossa, aqui até é muito amanhã legal, falando gente, aqui. muito Tem muita top. coisa, né, que aconteceu, que a gente não Nossa pode falar, Senhora, né? né? Tem coisa que não tem nada a ver com o break, vida. mas o break tava junto com a Ah, minha mas vida, tá né? junto, Junto, não é. tem como escapar, né, Tem as mano? zoeiradas também, que daí tinha um monte de namorada. Aham. E E hoje em dia? o Sandro nem se fala, o Sandro Lee. O Sandro, que hoje ele é personal trainer lá em São Paulo. O Sandro do meu grupo. Se ele dançasse como ele saia com mulher, ele era o melhor do mundo. 94, cada domingo ele tava com uma mulher diferente. Nossa. Mas na dança era horrível. Não, até ele que dança não. bem, mas se ele dançasse com toda mulher que ele saía... É verdade, é o contrário. É Aí verdade, seria é melhor. verdade. Mas Amigo top, nosso, gente. o Sandro foi no... Ele foi naquele Vozes. que teve É, lá. Voice Brasil, The Ele Voice foi lá, Brasil. Que legal. Aí ele chegou lá... Mas ele canta também? Que é artista, meu. Meu grupo é só artista. O Vando trabalha no... Tem o Vando também, que é da minha crew, do meu grupo, trabalha com o João Kleber. Caramba, que É da o que... hora. Eu já dancei na tarde de axé do João Kleber, quando eu dançava Não, o Vando axé. trabalha no João Kleber. Ele trabalha Legal. por... qual TV que é? Bom, na época era Rede TV, Rede TV. né? Mas não é Rede TV Antes, mais. Não sei se Mas é. o Vando acho trabalha que ele lá. tinha ido pra Band, eu acho. Não sei. Tem um monte de como artista foi. o Luiz dava aula pro Yudi, de pop. que Pop é legal. que dança em cima. E o Yudi, moleque, era desenrolado, né? É, o Luiz deu algumas aulas pro Yudi, que o Yudi tinha uma... Hoje é evangélico, mas o Yudi dança muito bem. Sim, sim. Ele desenvolveu bem. Ele é desenrolado, ele é desenrolado. Eu vi um vídeo dele uma vez, ele tava numa... Ele tava comendo lanche, não lembro qual que era a franquia de comida. E aí os garçons ficaram enchendo o saco pra ele dançar. Ele só levantou, deu uma palhinha. Eu falei, filha da puta. Dança bem. Só em cima, né? Mas uma mexida aqui, mexida ali. Eu falei, puta que pariu. Moleque Teve é a época desenrolado. também que nós fomos no Faustão e o Flávio. Então, como que foi? Vocês foram o quê? No Se Vira nos 30 ou não? Era o seguinte, foi numa época, foi em 2006, foi numa época
que eu peguei e falei assim, Neguinho, vai vir pra fazer a seletiva aí do Faustão. Aí o Neguinho falou, mas é difícil. Aqui veio aqui em Itu. Veio lá. Mas espera, é possível nos 30? Era. Ó. Aí 300 e poucas pessoas. Caramba. De toda a região. E de todas as áreas de Eu fui atuação. o primeiro a ganhar. Que o primeiro a apresentar. Que legal. Aí teve até uns caras de Itu, que é amigo meu hoje. Eles faziam de tudo, né? A galera que participava era qualquer coisa. Nós louca. chegamos lá, tava cheio de gente. O cara segurava a cadeira no nariz. Sim, várias coisas. Arrancava a cadeira da orelha, fazia um monte de coisa lá, meu. Cada um apresentando a sua área, Aí né? nós fomos de a pé, que nós não tínhamos dinheiro pra pegar ônibus. Foi aonde? Fomos de a pé, Foi aonde aqui? lá no estádio. Aqui, né? Nós Aqui, fomos Itu. do Tenda aqui até lá no estádio tá. de a pé. Caraca. mano. Fomos lá e não tinha dinheiro pra pegar busão, não tinha Uber, nada. não, Fomos de a pé. Imagina, só o pau E de aí, arara. E o cara falou, o cara que faz a seletiva, na época ficou até amigo meu, eu não lembro o nome dele mais, deu o telefone dele. Aí ele falou assim, e aí, você vai ganhar ou não? Eu falei, um tem que ganhar, não tem? Então nós vai ganhar. Nós ganhamos em primeiro lugar. Caraca. Aí daqui a pouco passou o que? E era quantas pessoas ali participando de 300 e vocês? pouco. Não, de vocês, do O grupo. grupo. Nós fomos primeiro. Eu e Flávio só. É só você e o Flávio? Só os dois. Nós inventamos um negócio da hora ali, vamos aí. Vamos pro arrebento, vai. Toma. Típico de b-boy, né? O É, cara é. Não, vamos criar um negócio aqui e já era. Caraca. E aí chamaram, aí o Flávio, depois de 4 dias, isso foi se não me engano, foi no domingo, na quinta-feira ou quarta, o Flávio me liga. Viu? Caramba. Tá disposto pra ir pro Rio de Janeiro? Eu falei, demorou, mas não tenho dinheiro não. E não dá pra ir a pé. Aí eu falei... Eles não pagavam, né? Assim, Pagou? eles pagam. Aí ele falou, não, os caras vão vir buscar nós. Eu falei, vai? Ele falou, tudo nosso. Aí você espera... Meu pai era vivo ainda, sabe? Meu pai não falou nada, que ele era meio sério, mas ele ficou contente. Meu pai tinha uma XL. Aí meu pai levou eu 5 horas da manhã em Salto. Queria pegar em Salto nós de van. Pegou nós de van, levou nós pra Cumbica. Sim. De Cumbica nós perdemos o ônibus. Ou perdemos o avião. Foi lá no Projac? Começamos a dançar, começamos a dançar na Cumbica e lotou de gente. Aí o Flávio foi passar como que fala pra passar no avião ali? Tem um... O chequinho ali, você fala? Nossa, o Flávio foi com 500 quilos de coisa no pescoço. Lá onde eles Começou a arrancar a corrente até no pé. Tem que tirar até o sapato ali. Pô, o neguinho arrancou tudo, rapaz. Não pode apitar o negócio, cara. Arrancou tudo e arrancava. O neguinho usava umas medalhas desse tamanho. Parecia o Rum do MC. Tem que tirar tudo. Tirando tudo. Mano. Calça, cinto. E... Olha, e deixou tudo lá, cara. Faltou arrancar a roupa do cara. Aí começamos a dançar lá, né? Aí tinha uma seleção do Brasil que tava lá no aeroporto, Cumbica. Não foi em Guarulhos. Cumbica é coisa chique, né? É o melhor, né? Do que... No Guarulhos. Guarulhos é mais barato, né? Então a Grupo paga aeroporto tudo. internacional. Aí, dançando lá e tal, né, meu? Nós começamos a dançar lá. Eu e o neguinho, pá. E eu com o cabelo desse tamanho, assim. Eu não sou bonito, mas eu tava feio. Agora, velho, eu sou barrigudo, mas tô meiozinho. Aí, dançando lá, calça largona. Até emprestei a calça de uns caras depois e os caras veio pedir a calça de volta, você acredita? Cada loja. Eu falei, isso é miserável. E depois, 2 semanas depois roubaram a loja lá, pensaram que foi eu que... rapaz, lá de Salto lá. Mas você dançou com a calça lá? Calça e a camisa do cara. E aí o cara quis de volta? Não, foi buscar em casa. Só que depois de 2 semanas roubaram lá. Puta que Aí ele ficou zica, mano. assim comigo. Achou que era você ainda. Mano do céu. Enfim, fomos no aeroporto, aí começamos a dançar e esquecemos do avião, cara. Puta que E o cara ligando pra nós e o celular na bolsa. Meu Deus do céu. Meu, aquele cara... Ai, eu falei, neguinho, o avião já foi, cara. Vocês perderam um voo. Perdemos um voo. Eu quase perdi um voo pra França. Aí o cara não entendia. Aí o cara ligou, eu falei, nossa, quantas ligações, cara? Tem umas 30 ligações. Meu Deus. Nossa, aí a hora que o cara chegou em... Coisa de janeiro, acho que é uns 40 minutos. Sim. Aí eu e o neguinho... Tava eu, o neguinho, mas um cara, que ele disse que era ator, cantor. Sim. Bigodudo de Sorocaba. Vou contar a história, daí termina o... mas uma... o cara tinha um bigode, parecia como que chama aquele bigodudo lá do Saddam Hussein? O Saddam Hussein, tão grande que era. Ele era meio parecido, o cara tinha um bigode, sabe, que era cantor, né? Vou contar o que aconteceu. Aí, nós no aeroporto, dançando, esquecemos. Deu 40 minutos e pouco, o cara ligou. O neguinho falou, atende aí, neguinho. O cara começou, vocês são loucos? Vocês estão pensando que sou o quê? E começou a xingar o neguinho fazia assim.
Eu não aguento mais, moleque. Falei com ele aqui. Puta, aí passou pra mim o alô. Ô, rapaz, você tá maluco? O que que tá falando? Foi o moleque. Ô, rapaz, vocês perderam o voo, tá maluco, rapaz? Esperando você dentro do avião, vocês ficaram aí. Eu falei, não, tava dançando, meu. Aí ele, não, mas aqui não tem isso, agora eu vou ter que, vocês vão ter que ir sozinhos lá, vou mandar o motorista. Eles pagam tudo, cara, é top. Não sei hoje, a Globo paga tudo. Pagou aí, pagou não, levou e trouxe. Sim. Porque vocês foram selecionados, eles têm que bancar. Fizeram, fomos tratados igual artista top de linha. Sim. Caramba, Aí, gente. Mas daí como vocês fizeram com o segundo? pegamos outro voo. Aí tivemos que sair, pegar, não, eles deram outro. A Globo liga lá, a Globo Libera mais 2 aí. aí. Liberou, aí tivemos que fazer tudo check-in, aí vai neguinho, colocar corrente. Vai, tira e põe, né? Aí mais meia hora, pá, quase perde o voo. Mano do céu, Aí subimos no avião. Aí eu, neguinho, aí neguinho foi sozinho. E eu nunca tinha pegado um avião, não sabia como que era, né? Aí o cara foi do outro lado do bigodudo. E o bigodudo começou a perguntar, você sabe como que fica assim no avião? Eu falei, nunca voei, cara. Posso sentar do seu lado? Eu falei, sentar do meu lado. E o cara bate um bigode. Sabe aqueles bigodes do Leôncio, do Pica-Pau? Seu Leôncio. Aí o cara falava, meu, mas como que faz a hora que for voar? Eu vou saber, o cara que sabe, isso é o piloto. Aí o cara começou a falar, sai de perto de mim, cara. Sai de perto de mim aqui, ó. E ele, aí o neguinho lá se quieto, lá no fundo, lá. No voo, primeira classe. Depois eu vou falar o que aconteceu com o avião. Meu Deus. O avião que caiu aquela vez no aeroporto era o avião que não tinha pego. Que vocês que vocês perderam, na verdade. Não, o que nós pegamos. Que vocês Foi pegaram. o mesmo, só que... não, o neguinho que sabe contar isso aí. Não sei se foi o mesmo ou foi aquele que nós perdemos, que depois de umas semanas caiu em São Paulo. Gente do céu. Aí esse cara falou assim, que ele era cantor, pá. Aí o neguinho ficava assim. O neguinho, quando ele ficava meio bravo, ele ficava... Aí eu falei, sai dele pra lá, o bigode, vai pra lá, sai daqui, sai daqui. Aí, né, eu não sabia, quando aí eu esfria a barriga, né? Aí já era, rapidinho. Dá aquele friozinho na Às barriga. vezes era um moço, bonito, né? Não é zoeiro, cara. Ô, moça, faça favor, me dá um lanche. Peguei um monte de lanche. Enchi o bolso de lanche. De lanche. Era tudo lanche top, cara. Tinha até o uísque. Eu falei, isso que eu não bebo. Hoje não é mais, né? Não é mais? Não, Vixe hoje... Maria. Nem na primeira classe, não é? A primeira classe... Eu já fui na primeira classe. Não. Alguns até vai, outros não. Uns lanches estranhos. Nunca comi daquele lanche nunca mais. Eu passo fome no avião, gente. Árabe, alguma coisa. Eu sei que tinha um negócio gostoso. Aí comi um, né? Só pra dizer qual era. Mas não era comilão, cara. Uma vez eu comi 10 então, aí você espera algo grande, não é tanto assim. E era tudo magrelo. Mano então, do céu. Aí não dá pra falar no telefone, que não podia. Daí o cara metia o louco aí lá no... Atenção, passageiros, não liga o celular e tal. Deixa no modo avião. Se coloquem os cintos que vamos passar por uma turbulência. Aí o cara pegou tudo, vai morrer, meu. Cala a boca. Tô lá segurando, aí o avião... Aí já era, né? Aí o cara, eu falei, cantor, cala a boca aí. Mas não tava comigo, tava no outro banco lá. Falei, fica quieto aí, mano. E o cara é pequenininho também. Agora que nós chegamos, agora estamos chegando. Beleza. Aí você pela janelinha, né? Nós olhando pra janelinha, fica tampado, não pode abrir aquele negócio. Se a pessoa passa mal, eu abri. Aí fica olhando assim, né? É que tem gente que não gosta, mas desce lá no Santos Dumont. A hora que eu vi o mar assim, eu falei, ô louco. Aí o motorista foi legalzinho. Vou contar a volta pra você ver. O motorista foi, da hora. O cara desceu com um monte de corrente assim, e tinha um cara esperando nós lá, escrito assim, Globo. Globo, Mulherada, tudo esperando, e o Flávio desceu. Você acha? As mulheradas, sou artista, meu, que os caras devem ser internacional. E eu falando, de tu, porra. E o neguinho também, metendo mal. Lógico. E fomos pra van. Aí levaram nós na van. O cara, o motorista da van, era muito louco, mano. Aí levou só nós dois. E o bigodudo. Vou falar o que aconteceu no Faustão. Ai, meu Deus do céu. Pra encerrar aqui, senão vai ficar muito comprido. Aí, indo lá pra ir pro Projac, você passa pelo Complexo do Alemão, perto lá. Aí o cara falou, ali é tudo a favela e tal. Eles vão explicando, né, no Rio de Janeiro. E tal. Mas que engraçado, ninguém mexe no Projac.
Não. Ah, não, acho que não. E o murinho é baixinho lá, pelo menos na época quando nós fomos. Foi lá que o Neguinho se tornou inspiração, não sei se foi a inspiração dele. Maquiador. Foi lá, é verdade. Ele falou que foi à TV e viu lá os Ele conheceu a mulher a futura esposa da época, que era do Latino. Sim. Aí ele falou, aí eu vi, eu achei muito legal, os maquiadores e tal. Ele então, contou daí, pra gente aqui. Aí chegamos lá. Chegamos lá. Quem que tá aí? Mostra identidade. Recepção, nota 10. Aí chegamos lá, tem um camarim seus. Aí o camarim nosso tinha uma muvuca de gente. E o camarim do Mágico, ele não ficou com nós. Do Bigode? Não, o Bigodudo ficou com nós. Ah, tá. O Mágico, tinha o Mágico que ganhou de nós lá. Ah. E ele ficou, então é tudo meio comprado. A Sempre visão é. TV é. E aí nós levamos uma música do Brasil, só que era no dia de eleição. Pra tocar. Porque tem um breakbeat. Não sei se foi o Hélio Branco, que é DJ, muito conhecido, amigo nosso aí, que fez várias mixagens para o campeonato, o pessoal foi para fora. É um DJ muito, muito bom também, amigo nosso. Ele, se não me engano, foi ele que fez colocou o break com batida de break. Caramba. Se eu não me engano, foi ele, Aí não deixaram, né? Só que daí eu falei, mas por que nós fica tudo nesse pequenininho aqui no negócio apertado? Não, é chique. E o Mágico passou direto. Aí falou, agora vocês vão votar. Aí fomos votar. Porque era dia de evolução, nós fomos cancelar o voto. Ah, tinha que cancelar lá. Daí nós almoçamos no Gigabyte. Uhum. Lembra quando começou a Malhação? Foi em 2000, se eu não me engano. Olha, eu lembro bem até, velho. Uma memória. A Malhação nem sei se existe ainda. Não. Meu, era top, cara. O restaurantão chique, cara. Aí eu e Neguinho, rapaz. B-boy, cara, é tudo comidão, cara. E é cada coisa gostosa assim, meu. Eu falei, é só que pesava. Eu falei, será que vai pagar, meu? A preocupação, Aí né? você vai com aquela... Pô, o negócio é top, a Globo não é que não falar, não. Já fomos em outras emissoras, Band, não o Neguinho, daí eu fui com o meu grupo. O Sandro foi cantar para Trilha do Pau no Gato, na Band. No programa do Leão lá. Sim. Então, e aqui foi um palhaço também, o Sandro. E cantou no ritmo. Tirei para... Então, vou enfim. O Sandro. Ele é fã do Michael Jackson. Aí, voltando lá na Globo, aí, nós com o carrinho lá, aí o cara falou, pode pegar aí e tal. Aí eu fiquei meio com medo, né? Será que tem que pagar? Tô sem dinheiro, cara. Putz, tô sem dinheiro. Aí eu coloquei um pedacinho de carne. Aí quando você sabe que não pagava nada. Não paga e dá mais raiva ainda. Por que eu não peguei mais? Nossa, ficamos com raiva. Aí levaram, aí falou, agora vocês vão reconhecer, fazer negócio de voto lá, que a gente... Tem que fazer o... Esqueci o nome. Você tem que justificar o voto. Isso. Aí tinha uma artista lá da televisão, lá no lugar, na favela, sei lá onde que nós fomos lá. Ela tava trabalhando lá, ela tava pedindo autógrafo, ela não podia dar autógrafo, né? Tá conversando, era só... Porque nós chega com o crachá da Globo. Chega assim, tu não fica boiando, meu. A galera já fica... Globo, meu, os caras artistas, né, meu? Aí fomos voltando, aí fomos o primeiro a apresentar, rapaz. Tudo a ver é primeiro, não é, cara? Mas o primeiro é melhor, gente. Eu prefiro o primeiro você não sabe o que faz. O cara falou assim, passa a rasteira nenhum dos outros, pro Faustão dar uma atenção maior pra você. O Neguinho foi entrar, só que não pegou na câmera. Eu passei o pé, o Neguinho... Eu não sei se o Neguinho caiu. Aí o Faustão falou, vocês vieram fazer o quê no Faustão? Vocês vieram fazer o quê aqui? Dançar, brigar? Se vocês verem o vídeo, tá falando, o Faustão tá falando pra nós. Brigar. Ô louco, meu! Ô louco! Não deixa falar nada. Só que antes eles falaram, vocês não vão dançar mais. Eu falei, por quê? Porque essa música não pode. Eles iam cancelar nós. Aí o Flávio vai cancelar. Aí fulano, não sei quem, começou a ligar pro Flávio, eu nem vou falar pra você, cobrando o Flávio, justo na hora que o Flávio entrar. O Flávio já tava nervoso pra entrar lá. Ele falou, tem 53 milhões de pessoas assistindo. Já meteu um psicológico, não sei, né? Caralho, velho. Aí no final, foi da hora, foi. Sim. Mas daí deixaram dançar a música? Aí trocamos a música, colocamos um James Brown lá e... E dá pra... Porque, não, nós inventamos na hora lá e já era. Vai que vai. Só que o Neguinho... Eu falei, o Neguinho começou a dançar Top Rock e lá era 30 segundos. Lá tinha que mostrar o grau de dificuldade da dança. Sim. Que o Neguinho, naquela época, hoje não, hoje muitas b-boy faz, muitos. Ele era o único que fazia o pulinho de mão, um dos únicos que fazia o pulinho de mão com a mão só. Eu sei aquele. Pode crer. Ele era, na época, hoje já tem muitos que fazem, mas naquela época,
Que da 2006, hora. ele era um do Brasil que fazia só isso. Aí, vocês vão ganhar R$100, assina aqui não sei o quê, trouxeram nós embora, mas na hora de sair do avião, fomos para Santos Dumont, levaram nós de van, tudo certinho. Eu colei... foi o do Bigodudo, né? Pra encerrar só. O Bigodudo foi o segundo. Agora fulano de tal, cantor... Aí chegou lá, ele pequenininho, com bigode, bom bigode, o bicho era grande. Tipo aquele cara daquela cerveja, não era? Igual esse aí. Como era? Da Branco? Kaiser. É esse mesmo, baixinho da né? Kaiser. Isso. Aí ele chegou lá, baita do bigodão. O pastor, você sabe cantar o quê? Música ou cantar mulher? Ou cantar, onde você canta? Na sua oficina? Você canta as mulheres que vai lá? Aí o cara ficou sem graça. O cara começou a cantar. Tocou aquela... Não deu nem 10 segundos. Nossa. Eu não sei se era campainha, o que era. Eles dão um... Não consigo. A voz do cara era muito horrível. ruim. Ele falou, vai cantar mulher, outra coisa, porque cantor você não sabe nada. Gente. Aí eu falei, você não vai mais com nós não, meu. Você é muito ruim, cara. Você queima um filme. Gente, mas como que selecionaram o cara se o cara era ruim? Pelo bigode. Não é isso. Não tem uma seleção na cidade? Pra dar ibope. Ele era de Sorocaba, nunca mais vi o cara. Então, mas tem uma seleção na cidade. Pra dar ibope, Será? pra dar ibope. Aí eles pegam o cara mais ruim lá e lá. É, lógico. Engraçado, O pessoal né? passa vergonha. Viu? Enche linguiça. Mas é legal, porque você... Nossa, daí deu uma risada. Mas TV... Você é ruim, cara. Falou que era cantor, artista, que era ator. Pô, você não vai com nós não, meu. Não. Aqui no Rio de Janeiro. Na volta, vocês falaram, não vai com nós. Não, né? Aí daí ficamos na orelha dele. Ele falou, louco, mas não vai deixar não. Vai de busão aí. Aí o cara se fica aí no frustrou, aeroporto, coitado. sei lá, cara. O cara ficou frustrado, coitado, gente. Hoje eu tenho dó, né? Mas na época eu não fiquei não, fiquei com raiva. Eu falei, Sério? Tá muito feio, meu. O cara parecia um... Olha aí. Passarinho dá de 1000 a 0 no cara pra cantar. Bom, gente. Aí, esse é um pouco da nossa Mas você história. falou do negócio de cair, eu já caí na Luciana Gimenez, gente, gente. Não era ao vivo, mas eu caí. Eu caí sentada e continuei dançando. Levantei, acho que meu Acontece, microfone... né? Nas melhores famílias. Não, Bom, cara, hein? acontece. A questão não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece. Eu levantei e continuei na minha. Não tô nem aí. Cara, em 2 horas de podcast. Tá. Meu microfone. Tem tempo, hein? Falei bastante, hein? Mas tem. E ainda tem muita coisa pra falar, que eu queria falar do negócio do muçulmano ali. Mano, Mas tudo Um dia bem. se convida pra nós falar sobre só o Islã, eu falo. Isso é legal, vem né? você e o Neguinho de novo aqui. Vem você e o Neguinho e aí dá pra... Não, mas esse negócio falar da bastante coisa religião aí. é uma coisa, uma curiosidade. Porque aqui a gente fala de tudo, né? No Brasil é bem difundido, mas não é muito ainda. Aham. A religião é... Preconceito não, só chama eu de homem-bomba só, mas é normal, né? Esse aqui também é homem-bomba. Mas é outro tipo de bomba. E Uma bomba diferenciada. é bom até às vezes... É que aqui no Brasil é um pouco diferente. Mas diz que mulheres lá em São Paulo sofrem um pouco. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, lá teve uma que tomou uns tapas dentro da mesquita. Só que encobriram isso. Mas eu não ela tenho medo de falar, era não. muçulmana Caramba, também? que louco, hein? Eu não sei qual mesquita exatamente. Eu não vou falar, eu sei, mas... Sim, sim. mas os ela era marroquinos, muçulmana. Mau exemplo, bateram na muçulmana. Mas se, Os tipo... próprios muçulmanos, mas com certeza ela falou bobagem. Ah, sim. Sim. Mas se a mulher não é muçulmana aqui no Brasil, ela não pode ter nenhum tipo de reação, assim, de um muçulmano. Que nem lá fora, né? Onde tem essa religião. A mulher que é muçulmana, ela tem que se comportar de acordo com as regras. Sim. Mas se uma brasileira vai lá, por exemplo... Tem que concordar, senão morre. Sério também? Só que as pessoas romantizam aqui no Brasil, falam que você pode ir lá. Pode. Só que quando vai pra lá, né? Aí casa com algum árabe, o cara rasga o passaporte seu, quem manda lá é o homem, não tem mulher. Mas se você vai lá como uma turista, por exemplo... Não, turista é uma coisa. É diferente. Não, você não vai casar com o cara. Sim. Era pra conhecer o país só. Não, conhecer o país nada a ver. Aí eles têm que respeitar Não, daí você a tem que cultura da colocar- Você tem pessoa. que colocar a vestimenta. Tem região que deixa você entrar. Normal, do jeito short que curto, você não, se nenhum vai. lugar pode. Não pode. Aham, tem que e nem respeitar. de cabelo solto. Isso é religião mesmo, é a religião. Lá porque Não só a são cultura. 58 países islâmicos. Então, nesses países, você tem que... Catar é diferente. Catar tem o lado religioso. Certo.
Eu particularmente não gosto do Catar, porque lá, aqui pode, aqui não pode. Não. Pra mim, ou pode ou não pode. Ou não pode. Ou segue ou não segue. Sim. Então, lá, se você tiver dinheiro, você pode beber lá na esquina, lá que é dos ricos. Mas aqui só pode Não andar pode. com as vestes. Sim. Que as mulheres têm que usar. Lá você tem que andar de roupa comprida. E agora no Até Irã, não. turista. No Irã, não tenho nada, eu não sou xiita. Sou sunita. As vertentes é diferente. O Irã, se não usar a vestimenta dele, você nem entra no país. Caraca. Nem turista. Não. Tem que usar. Tem que usar. Antes de chegar lá, já dão uma roupa pra você se não tiver. Eles dão a roupa. Já sai pra rua, já com a roupa. Só que eu não sei se pode conhecer lá. Eu não tenho contato com o iraniano. Não tenho, sim. porque eles... é meio inimigo nosso. fechado. Meio não, eu não gosto tá. dos caras. Eles Entendi. fazem umas coisas que eu não aceito e meu segmento não considera eles muçulmanos. Mas tem os que abaixa. Mas eu sou da linha mais... eu sou o Arrabani, que fala, um segmento mais rígido. Então, a gente não conversa com o iraniano. Entendi. Agora, no Oriente Médio tem Líbano, tem vários lugares. Mas não é porque o cara mora lá que ele segue 100% o Islã. Sim. Porque, na minha opinião, não está escrito no Corão, que é nosso livro, né? Em vez de ser a Bíblia, é o Corão. Não está escrito para ter a barba comprida. Seria o que a gente falar o Corão? É isso? O nome correto é Corão. Corão. As pessoas falam ao Corão, não há problema. Sim. É Corão. Corão. Corano. Ao Corão. Quando o cumprimento é Salam Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam aleikum, já vi. Salam Aleikum quer dizer a paz seja com você. Aham. Geralmente isso é um cumprimento normal, né? Que qualquer pessoa Árabe. fala. Agora, Salam Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. É árabe. Vou começar a beber. Já dá pra saber se a pessoa é muçulmana, não é? Ah, tá. É a partir desse cumprimento que as pessoas já Isso. sabem. Aí o cara chega e fala assim, mano, é nóis. É paulista. Não, mas aqui no Brasil tem bastante muçulmano. Tem bastante pessoa de fora, sim. né? Que eu falei Foz do Iguaçu. Tem muita gente. Não é Mauá. Moema. Isso não é Moema. Que bairro que é em São Paulo lá que Moema. Não. Mogi. Mogi. Mogi, perdão, não é Moema não. Certo. Moema é um bairro mais... Eu já morei em Moema. Moema é top. Não é que outro lugar não seja, mas lá você anda mais tranquilo. Tem nas uns ruas. lugares mais Sim. tranquilos, Mogi. Mogi. E tem Suzano, tem alguns Na também. verdade, é Grande São Paulo, né? Mogi das Cruzes. Isso, Mogi e São Bernardo. Tem Certo. bastante também. Mori em São Caetano. Aham. São E Bernardo tem tem. bastante. Tem. Lá você vê restaurante. Mas são brasileiros que A maioria seguem essa religião. são brasileiros que seguem, mas tem bastante árabe. E tem bastante árabe também. Os árabes, eles fizeram bastante coisa no Brasil. Ó, aquele hospital lá, Sírio-Libanês, é árabe. É árabe. É um dos melhores hospitais do Brasil. Sim. Então, tem bastante. Na Sim. Foz do Iguaçu também tem bastante. Sim. E é isso aí. É interessante, né? Porque, assim, são culturas que a gente não tem muito acesso, né? Então, saber sobre é muito legal. Muçulmano não é uma cultura. É uma religião, Muçulmano, quer dizer, muçulmano quer dizer reverente a Deus. Certo. Sim. Só a Deus. Nós adoramos somente Allah, o Akbar. Quer dizer, Deus é grande. Aham. Sim. Não é que vai falar, vai explodir, Allah, o Akbar vai explodir. Certo. Sim. É que na Arábia Saudita, quando acontece alguma coisa, aqui as pessoas falam, puxa, Nossa Senhora Aparecida. As pessoas não sabem. Ou fala outros nomes, né? Lá fala, Allahu Akbar. Entendi. Lá não fala Aparecida, essas coisas, porque aqui é um país porque é outra cultura. cristão, Cristão, e católico, católico. né, ainda, né? Aí, Romano, né? Cristão. mas o sonho do Islã é conquistar todos os países. E eu vou falar para você, até 2038, se existir o planeta, mais da metade da população no mundo é muçulmana. Mas isso é na religião mesmo, né? Sim. E qual que é a crença que nem é assim? A gente, né, tá acostumado muito com os católicos romanos, né? Que vem, acreditam no Jesus, que né, teve toda aquela história no judaísmo, né? Quem não acredita nesse Jesus do cristianismo Sim. são judeus. Sim. Judeus não acreditam nele, eles acreditam que vai vir um ainda. Exato, sim. Nós acreditamos no Jesus que veio, Aham. que nós chamamos todos os profetas em árabe. Jesus em árabe quer dizer Isa. Isso. Só que Jesus para nós não é filho de Deus.
Só que daí tem que estudar profundo, pra você entender. Eu também no começo... Mas é o mesmo Jesus que conta na Bíblia? É o mesmo Jesus. Só que... Acredita-se que então ele veio e que realmente não foi algo... Voltou. Porque no judaísmo não acredita que isso foi realmente comprovado que ele veio, né? Não existe uma comprovação que ele veio. Sabe o que é? Se você pegar a história... Esquece religião. Sim. A história da enciclopédia, essas coisas. Exato. Quem comandava o mundo, a Igreja Católica, era Constantino. Sim, o Constantino. E eles mexeram muito na palavra de Deus. Total. Principalmente por isso no Concílio de Nicéia foi mudado muita coisa. O Concílio de Nicéia foi o principal motivo. Jesus é Deus ou Jesus não é Deus? Então tinha os arianos e os não arianos que estavam divididos. Então Constantino ele não queria divisão dentro da igreja. Não queria. Aí ele falou, ou vocês seguem, ou é Deus ou não. Aí escolheram que Jesus era Deus. Exato. Mas muitos falam Jesus é Deus. Mas no judaísmo não se acredita nisso. Não acredita. É até uma blasfêmia, né? Acreditar. Então, eu não se dou bem com o judeu. Sim. Mas enfim, são pessoas inteligentes também e tal, né? Tem um conhecimento. Sim, mas a gente não tem nada a ver. É que, tipo assim, as pessoas falam... na minha opinião, a briga que tem do Oriente Médio com os judeus, Israel, é os filhos de Abraão. É Isaac, Ismael e Isaac. Ismael nasceu primeiro, igual da Bíblia. Ismael é Ismael. Ismael e Isaac depois. Que fala na Bíblia que ele é o filho da promessa. Só que na Bíblia... Eu acho que, na minha opinião, tá meio distorcido aquele lá. Na Bíblia, Ismael tá jogado no meio do deserto. Então, nós não seguimos isso. Então, Ismael é o profeta, não é que ele é o profeta do Islã. É que ele deu início ao Islã, não. Adão era muçulmano também. Por que Adão era muçulmano? Quem é muçulmano é que ele adora só um Deus. Certo. O Deus que nós adoramos é o Deus que fez os céus e a terra. É o mesmo da Bíblia. Sim. É nosso Deus. Por que fala Allah? Porque em Deus em árabe é Allah. É Allah. Como que é nos Estados Unidos? Oh my God. My God. Meu Deus. Sim. Como que é na Espanha? Deus. E na Arábia Saudita, a Bíblia lá, não pode ter igreja católica lá, mas pode ter Bíblia dentro da casa. Não pode andar com a Bíblia na mão. Rua. Se quer saber, eu falo. Não pode andar com a Bíblia na mão, porque a Bíblia, para nós muçulmanos... Foi distorcida a história ali. Mas ela é um livro pornográfico. Sério? Tipo uma blasfêmia. Porque alguns livros que tem na Bíblia, o Islã não aceita. O livro de Cantares de Salomão, que só fala de sexo. Então, se você anda com um livro na mão, Cantares de Salomão não fala Deus. É depois de Provérbios de Salomão. Eu nunca li a Bíblia inteira. Então existe uma. Provérbios é muita sabedoria ali. Se quer viver bem, é só seguir Provérbios. Certo. Sim. Não precisa nem seguir o Corão. Se você lê Provérbios, tá ali. Tem tudo explicado. E o que vocês não concordam é? Porque ali só fala de sexo e a palavra de Deus só fala de... então nós não seguimos aquilo que não acreditamos que foi revelado. Sim. Revelação de Deus aquilo lá, porque criança, no Islã, desde criança você tem que fazer oração. Você é obrigado, não tem vou aprender se eu quiser. Sim. Ou você faz ou você faz. Toda criança... É obrigatório. Toda criança no Islã, ela tem que fazer oração e o pai tem que ensinar, queira ou ela não queira. As pessoas não falam isso na TV, mas é verdade. Nossa, mas isso é muito interessante de conhecer. Tem que seguir, né? E tem muitas coisas, mas a cultura árabe é muito interessante. O café árabe, sabia o café é árabe? O café é da Arábia Saudita. Olha só. Muitas coisas que nós comemos aqui é da Arábia Saudita. Da Arábia. Mas vamos lá, só para terminar isso aí. Sim. Se uma pessoa sair com a Bíblia na mão, é considerado um nível erótico. Erótico. Então, lá, pena de morte para quem faz as coisas. Anda com a Bíblia? Não. Não. Porque na Bíblia fala que Ló teve relação com as filhas. Nessa época, acho que eles tinham várias histórias. Então, mas o Islã, né? no Corão, fala que não teve. Porque os profetas, para nós, foram tudo homens escolhidos por Deus. Como que Deus ia escolher um homem errado? Gente, eu não sabia dessa história, gente. Ló teve relação com as filhas,
Que daí saiu as Amomeitas. Aí Deus mandou matar na Bíblia toda aquela origem lá. Mas que parte da Bíblia está? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. No livro dos judeus. Não, eu não sei, porque eu nunca li a Bíblia. Então. Nunca entendi. Aí, eu sempre gostei das coisas religiosas. Sim. E respeito todas. Claro. Sim. Só que eu tenho o meu segmento. Você tem a sua. Entendeu? Então, mas eu acho que é tão distorcido muitas coisas, né, que a gente também não pode julgar. Então, no Islã, isso é extremamente proibido. Se você não pode pegar na mão de uma estranha, imagina você ter relação com sua filha. Então, mas isso até na Igreja Católica. Concorda? Então, só que não segue 100%, pois né? E lá se fazer por isso que eu tô questionando por que tá escrito isso lá, se eles... No Corão não fala isso, falam tá? que isso seria um pecado, não é? Então, se andar com a Bíblia na mão e for pego, você vai ter problema. Ou pode tomar chibatada, que fala. Daí tem os juízes, né? De jurisdição. Não pode eu lá, por exemplo, sou árabe. Você não pode fazer a justiça com as próprias mãos. Não pode, mas existem pessoas que fazem. Mas não, o correto é igual em todos os países. Cada um tem sua regra. E ser julgado por uma jurisdição. Sim. E aí os juízes vão julgar. Você vai ficar vivo, você vai tomar 80 chibatadas, vai tomar 20. Se sair com mulher casada lá, tem pena de morte. É complicado. Não é que é complicado. E tem esse negócio de chibatada mesmo? Tem. Caramba. Pedrada. Até na Jerusalém tem. É que eles não contam, né? Sim. É que Jerusalém que eu falo lá no Israel tem também. Não sei hoje, nos tempos de hoje, mas até uns tempos atrás tinha. Essa mulher fosse pega com outro homem. Você sabe quantos anos tinha Maria? Pelos estudos? Não. Maria, mãe de Jesus? Não. 12 anos. Era tudo. Na época era tudo muito novo e Maria, mesmo, né? Maria tem no Corão tem um livro só que fala de Maria. O Islã não adora Maria. Gosta muito de Maria. Porque Maria que veio Jesus. Sim, através dela. Nós acreditamos. Judeus não, mas nós acreditamos. Então, Maria, se ela fosse... Não estou falando no Islã. Na época lá, se ela fosse pega com 12 anos e ela não era casada com José ainda, ela seria morta. Porque não pode ter relação sexual antes do casamento. Mas eles falam que ela... Bom, pelo menos no catolicismo falam que é virgem. Era virgem. Nós acreditamos que nasceu através do Espírito de Deus. Isso até no Corão também. No Corão também. Só que o que tem um milagre para nós que nós acreditamos, né? Que eu não vimos, mas nós acreditamos. Sim. Que quando os soldados foram para pegar Maria e matar ela, Jesus falou com 3 meses. Aí Jesus, com 3 meses. Uma criança falou que não era para fazer isso para ela. Daí os soldados não fizeram nada. Isso, tô falando no nosso segmento. No que vocês têm como história. O primeiro milagre na Bíblia... É esse. Não. Esse no Corão. Na Bíblia é com Jesus com 12 anos. Que ele conversa, que ele faz uma reunião, alguma coisa assim. Quando ele transforma água em vinho. Quando ele transforma água em vinho. Mas é aquela história que ele se encontra com os renomados ali, com a galera. Mas o primeiro milagre de Jesus... Foi da água em vinho. Só que nós não acreditamos nisso também. Porque o Corão fala explícito. Não embriaguei... por causa do vinho. O Corão fala explícito, não fala assim, mais ou menos. Porque na Bíblia fala assim, não se embriaguei com álcool, mas sim com o Espírito Santo. Não se embriaguei com vinho, sim, mas sim com o Espírito Santo. Na Bíblia, no Corão fala assim... Puxa, agora até esqueci o nome, mas fala expressamente que não pode tomar nada que seja inebriante. Não tomes nenhuma bebida inebriante. O que é inebriante? Que inibe álcool. O sistema nervoso central. Sim. Isso não... Então, nenhum muçulmano pode beber bebida alcoólica? Não. Não pode. Mas bebe, viu? Escondido. Eu nunca vi, mas bebe. Eu sei que tem. Eu bebo de vez em quando. Carne de porco também. Tudo que é derivado do porco não pode comer? Não pode. Não. Caraca, meu. Que louco isso. Caramba, gente. Derivado da porco. Eu nunca gostei mesmo. Mas porque a gente vive num mundo onde a gente aprende, né, dentro da nossa cultura, algo que, tipo, você não consegue pensar fora daquela caixinha. Sim. E aí você começa a ouvir histórias de outras culturas, você começa a repensar em muitas coisas. É verdade. Eu sou muito questionadora, né? Então eu gosto de ouvir e eu sempre ouço de uma forma muito aberta, no sentido assim de
A minha verdade, que eu sempre ouvi desde criança, talvez não seja a minha verdade. A verdade realmente que existiu. Pode crer. Porque quem pode comprovar isso pra mim? Antigamente, se fosse, vamos colocar 50 anos aí. Quem fosse mãe solteira, o pai expulsava da casa. Então, sim. Entendeu? Então, tem épocas, né? Tinha um respeito pelos pais. Hoje não tem mais. Hoje não tem. Mas no Islã tem que ter. No Islã... Sim. E o que eu falei outro dia para minha mãe? As igrejas, não tenho nada contra evangélico. Eu já fui evangélico. Eu trabalhei dentro do presídio falando de Jesus. Cada um com a sua consciência. A gente tem que respeitar. Não saí por causa de que eu não gosto de Jesus. Nós amamos Jesus, só não adoramos Jesus. Porque nós estudamos da onde veio, por que não adora, o que quer dizer Jesus, o que quer dizer Cristo. Jesus Cristo é uma coisa. O Yeshua HaMashiach é outro, porque Jesus é o Messias. Sim. O Yeshua HaMashiach é uma palavra aramaica. Jesus não falava... ele falava aramaico. Ele não falava hebreu. Ele não era... ele falava aramaico, a língua de Jesus. É só você assistir, acho que eu nunca assisti o filme, mas diz que o filme fala tudo aramaico. O filme de Jesus lá, que... aquele ator conhecido isso, que fez o filme, Qual que era o nome dele? Giggle, como que é? Gibson. Isso, Mel Gibson. Mel Gibson. Eu não assisti. Eu também não assisti. Falaram que é muito forte. E no Islã, nós não acreditamos que Jesus morreu. Aham. Porque tem passagens na Bíblia que fala que um homem não pode morrer pelo pecado do outro. E Jesus é falado 3 vezes. Falado em 3 evangelhos. Mateus, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. João não. Em 3 evangelhos, nunca Jesus é falado do Filho de Deus. Jesus é chamado de Filho do Homem. Eu já ouvi esse termo. Ele é o Filho do Homem, Filho do Homem. Só em João que contradiz os 3 evangelhos. Então, que contradição, né? Pois é. Então, de um lado do outro. Então, por isso que nós não seguimos a Bíblia. Nós seguimos... Igual o Corão. Corão, né? Pode falar o Corão, não há problema. Aí nós seguimos, mas acreditamos que Jesus é o Messias, que ele vai voltar para reinar sobre o anticristo, da mesma forma. Agora, pessoal, o profeta Muhammad, quando vai falar profeta Muhammad, a gente vai falar assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele copiou a Bíblia, mas ele é do ano 600. Ele não sabia escrever e nem ler. Caramba. Como que ele fez? Então, o primeiro milagre que aconteceu, porque a religião muçulmana é a que mais cresce no mundo. Como que ele conseguiria, por ser homem, fazer uma religião crescer tanto assim? Então, são coisas que é para se pensar. Trás, né? E o profeta Muhammad, ele... tem pessoas que falam assim, mas ele era santo. Antes dele morrer, o profeta Muhammad, ele falou que não sabia se ele ia ser salvo. Porque ele era pecador. Entendeu? Ele era pecador. Então tem pessoas que falam, tem uns que falam que é até pedófilo. Aí você tem que estudar história. Eu também no começo, antes de ser muçulmano, eu fui estudar. Sim. Você sabe com quantos anos podia casar naquele tempo? Não. Com 6. Caramba, mano. Por quê? Porque as mulheres naquele lugar, naquela época, existe até hoje lá, aqueles que andam pro deserto, esqueci o nome, nômades. Existe até hoje. Eles são meio estilo animais, assim, antigo, muito, existe até hoje. E mulher no Oriente Médio não é bom que fique sozinha, porque os caras, isso aí tem que estudar do tempo dos Vedas, que é o livro mais antigo ainda. Na verdade, tem que se ver toda uma história para você Eles estrupavam as mulheres. Não estou falando muçulmano, estou falando um ser humano. Então, a mulher tinha que estar compromissada para que não acontecesse isso. Isso, entendeu? Então, cada país, hoje na Arábia Saudita, não pode se casar com menos de 18 anos. Sim. Mas naquela época, podia, porque a lei permitia. Mas o profeta não podia ter relação. Então, quando ele casou com a menina assim. Dizendo, não casou não, 12 não, tinha 6. Mas não podia se a gente pensar, ele não teve relação, porque se ele tivesse relação, ele morria. Sim. E lá no Oriente Médio, a pessoa só é mulher quando tem a primeira menstruação. Aí ela só pode ter relação se ela casar. Antes, se alguém fazer isso antes, ou mesmo depois, que se não for casado, é pena de morte. Sim. Não pode, lá leva a sério. Eu também sou desse também. Entendeu? Então, eu estudei isso. Mas por que ele fez isso? Mas ele teve, não teve? Daí eu pesquisei, eu tive a minha conclusão nos estudos.
de história, não do Islã. Não do que as pessoas falam, mas você foi verificar realmente a história propriamente dita. Essa lei permite, culpa não é minha, culpa da lei. Sim. Mas ele não teve. Segundo os estudos, relatos, tal, porque teve pessoas que veio depois dele. Porque senão o povo não aceitava, então não podia. Mas como proteção, né? E a primeira esposa do profeta Muhammad foi Khadija. Ela era rica. Foi ela que foi a primeira muçulmana a ajudar a divulgar o Islã. Sim. Mulher não pode divulgar o Islã. Só que aqui tem um monte de... Você vai no TikTok, a mulher tá tudo falando, mas não pode. Sim. Aqui não tem feminismo no Islã. Não existe. Não pode. A mulher, a palavra, o provedor é o homem. Queira ou não queira, até você olhar na Bíblia. O homem é o provedor. Não adianta a mulher querer ser provedora, ela pode até conseguir, mas não é certo. Entendi. Assim, pra nós, né? Isso na religião, sim, de vocês. Pra nós, né? Eu respeito. Já no paganismo é diferente, né? Mas assim, na nossa religião não pode, na Arábia Saudita. E tem lugares que a mulher nem fala. Sim. Sim. Eu já presenciei isso, como eu te falei. Então. Mas é uma religião, eu gosto. Mas eu tenho a minha linhagem e cada um tem a sua. A gente tem que conhecer as culturas e outras. A gente não pode julgar antes de você realmente conhecer a história. Você tem que estudar, você tem que saber qual foi a origem realmente e não criar uma conclusão embasado no que o outro falou sem nenhuma conclusão. Mas eu não tô falando que eu sou santo e perfeito, viu? Ninguém Porque tem gente de certos lugares, evangélicos, que eles falam, Deus está comigo. Mas uma vez eu fui perguntar para um evangélico. Deus está com vocês? Tem o Espírito Santo de Deus? O Islã não segue isso. Tenho. Então você é homem de Deus, sou. A Bíblia fala que o Espírito Santo não se mistura com as coisas do mundo. Você é pecador, não é? Sou. Então, mas a água e o óleo não se mistura. Sim. Então como que você tem o Espírito Santo na metade? Mas você questiona quando alguém chega e tenta debater com relação à religião? Você não gosta muito? Os evangélicos não aguenta não, eu já fui, né, do meio. Então você não debate, porque, né, tem muitas pessoas que vêm... porque daí você perde amizade, perde serviço. Porque tem gente que gosta de bater na porta e... o testemunho de Jeová, né? Não, eu não... Mas você costuma não debater, né? Eu falo, respeito você, mas eu sigo a minha religião. Claro. E acabou, não tem problema. Eles têm que respeitar. Eu acredito assim, pra você hoje, nos dias de hoje, só que se o cara perguntar igual você tá perguntando, né? Claro. Não, eu acho incrível a gente conhecer, com certeza. O Islã se chama Dawa, quando faz divulgação do Islã, mas a gente não pode sair e ficar, você tem que aceitar, que você vai pro inferno. Forçando a pessoa a ter uma crença. É proibido, não pode. Você pode divulgar o Islã, mas você tem que a pessoa perguntar. A pessoa pergunta. Eu tô questionando interesse de alguém, pra eu conhecer. da pessoa para ela ir atrás disso, né? Então, e tem uma coisa que eu aprendi agora depois de velho. Três coisas que não se discutem. Que é sempre, isso aí você acha que até sabe. Religião, que dá briga. Futebol e política, filho. E política, é verdade. Você arruma mó treta, filho. É verdade. E você perde amigo, tem cara que é legal pra caramba, só que ele é da esquerda e você não é. Então você nem... Não, é uma coisa que eu também não gosto de... Eu falei pra ele, gente, se alguém vier falar, principalmente aqui no Brasil, né, que tem essa divisão, eu prefiro ficar quieto. Não quero, não prefiro. Eu gostava de debater antes. Ele gosta um pouco. Eu não gosto. Não, quando o pessoal pergunta, já fala, mano, eu sou direita mesmo, pronto. Não, eu não. Gostou bem, não gostou? Você segue, você quer. Pronto. Não, exatamente, mas eu prefiro ficar na minha. Eu sou. Agora, eu apoio bastante coisa que a direita aceita. Mas eu apoio algumas coisas que a esquerda. Sim. Uma coisa que eu não apoio na verdade, você que não a direita faz é falar que Israel tá certo. Não porque eu sou muçulmano. Sim. Apesar que vou falar da verdade, da história lá, mas um dia eu venho aqui pra contar. Palestina, nunca nenhum palestino me ajudou em nada, nem fazer oração. Que é tudo ensinado, né? Você lê o Corão, mas eles ensinam. Nunca dependi de palestino. Nem... você tem que amar os irmãos. Posso amar ele, mas nunca me ajudaram em nada. Não tenho um vínculo nenhum, assim... Com eles. De pessoa, né? Pode ser da religião, mas pra mim eles não são exemplo. Palestino não é exemplo. Sim. Porque eles não usam barba... para ser religioso, tô falando. Sim. Para ser seguidor do Islã. Eles usam roupa justa. No Islã não pode.
E eles não usam as roupas que é para usar no Islã. O hijab, e outro... a burca, eu acho que é exagerado. A burca não tá no Corão, tá? No Corão tá escrito hijab, que é só o rosto. A burca já foi criado mais além. É o rosto? Como que é? O rosto todo. E a mão você pode também. Tem que tampar? Pode mostrar. Pode mostrar. Agora tem locais que tem que é obrigado a usar burca. Normalmente é nos lugares religiosos que é obrigatório. O Irã, Afeganistão, no Irã, o Afeganistão é uma coisa, o Irã é outra, tá? O Irã é persa, não é árabe. Tá. É legal, o Islã é legal porque você vai estudando as línguas. Sim, claro. E eles não falam árabe, eles falam persa. Eles falam outra língua. E o Irã tem as regras deles e não teve a guerra lá da Irã-Iraque? Sim. Então, só que Saddam Hussein foi um ditador, eu não gosto dele. E ele era o mesmo segmento meu. Então, mas ele tem umas coisas que ele fazia quando ele jogou óleo para matar os animais lá para defender. Sim. E o profeta fala que você não pode maltratar animais. Sim. Depois do Islã, eu mudei muita coisa na minha vida. Tipo assim, eu tenho... Formiga não, porque é inseto. Mas no Islã você tem que saber o que você vai fazer. Você não pode matar passarinho. Não pode maltratar bicho. Tem alguns... Índia também, acho que também não aceita. Muito, então, não pode. Então, bastante coisa eu aprendi. Mas isso é meu, não fico... É seu. É meu filho evangélico. Mas ele segue o que ele quer. Ele tá num país livre. O país é livre. Ele é bacana comigo. Se ele tivesse fazendo coisa errada, logicamente que eu ia tentar corrigir. Orientar por ser pai. Né? Mas ele tá aí, se ele ler, um dia ele vai entender. Se ele não entender, ele Deus. É a consciência de cada um, né? Eu tenho, assim, as minhas crenças que eu acho que cada um é de acordo com a sua crença religiosa, de acordo com a sua evolução espiritual. Eu tenho amigos da Umbanda. Eu sou espírita, não vou dizer que eu não sou, eu acredito sim que você vem várias vezes e que você tem a sua evolução, de acordo com o que você desenvolveu durante a sua jornada espiritual. Então, eu tenho amigos assim, não que anda comigo, eu falo amigo assim que eu tenho amizade, não que anda comigo, né? Porque às vezes não dá muito certo, então eu sou meio solitário. Eu gosto muito de bichinho, eu gosto de cachorro. Eu gosto só de conversar, eu sou chato, sabe? Eu gosto de conversar com gente inteligente. Eu gosto de aprender as coisas. Claro. Sim. Geralmente eu gosto de conversar com gente mais velha que eu. Sim. Não esses velhinhos que ficam falando besteira, né? Não. Mas que traz um conhecimento a mais para você agregar, sempre gostei. Claro. E é assim, né? Então, hoje, depois que eu fiquei mais velho, aprendi mais coisas. Hoje eu tenho uma paz. A religião me ajudou, mas hoje eu tenho uma paz assim com Deus. Não estou falando de religião agora. Sim, espiritualidade, que eu não tinha, digamos. Sim. Hoje eu consigo sentar no meu... eu tenho o meu quartinho lá, que é de videogame. Sim. E eu tenho minha cadeira também lá. Eu não sei o nome disso aqui, mas é a cadeira top também. Eu tenho uma lá. Cadeira de jogo. Eu tenho lá. Gamer. Eu consigo ficar o dia inteiro de boa, na paz. Sem pensar em moerada, bagunçar. Ter a sua paz, né? A gente tem tenho que ter uma paz hoje. Antes, quando eu era mais novo, eu não conseguia ficar em casa. Eu tenho que sair com uma mulher. Eu tenho que não, hoje eu tenho uma paz que eu não troco. Sim. Uma inquietude, né? Eu não. Um adolescente. Não tô falando religião isso. Ela me ajudou, mas eu consigo tá tranquilo, sentar na minha mesa. Gosto de beber muito água com gás. Um cafezinho só. Eu tomo 2 horas café. Tomo água com gás, porque água mas só que eu não sei o que tá acontecendo, feita no reverso. Você corta a fome. O gás tá ficando, não tá indo embora. Mas não corta a sua fome. E é isso aí, pô. Um dia se chamar, a gente vem. Gente. É até legal ter uma outra muçulmana, a gente convidar. Nossa, eu acho muito legal conhecer outras religiões, outras culturas. É que se colocar eu com o sheik, eu bato de frente, né? Os sheiks não ensinam o 100%. Vou procurar um. Pode procurar, eu conheço vários, eles conhecem, eu não conheço todos. Porque eu já tenho trabalho, eu já dei os rebuliços dentro Mas eles têm a mesma religião, sheiks. Mas tem eles falam outras coisas que não falam o que eu falo, né? Por exemplo, eles não falam que tem pena de morte na Arábia Saudita, se for pego. Eles falam, Eles tentam... Eles são meio... não é eclético. Eles falam pra ficar mais suave. Eu falo a realidade, velho. Esconde pra não... Se quer ser, quer. Se não quer, não
consegue, velho. Mas qual, esse termo sheik seria... Sheik é uma pessoa que tem que fazer uma faculdade na Arábia Saudita, tem que estudar lá, Sim. precisa se formar sheik. Aí É uma formação, então? Tem uma das melhores faculdades do mundo é na Arábia Saudita. E foi criada por uma mulher. Olha só. A primeira faculdade do mundo, do planeta. Foi por uma mulher. Uma mulher na Arábia Saudita. Caramba. E a mulher não tem vez lá. E aí como que consegue essas coisas? Então, mas o sheik seria o quê? Ele é formado em que especificamente? E Sharia, que é a lei islâmica, né? A Sharia é a lei que nós seguimos. Aqui não tem a lei, só que eu não sei o nome dessa lei do Brasil. Tem várias leis. Tem várias leis, né? Aqui Não no tem a Brasil. lei lá, vamos dizer, nessa parte eu sou ignorante. Pena de morte, lei da pena de Sim, morte. vamos supor. Ou a lei que a pessoa pode ficar presa até o final. Como que fala lá na Rússia que tem? Né, tem a prisão perpétua. Prisão perpétua. Que eu saiba, pode ser que eu esteja errado, desculpe se eu estiver falando bobagem. Que eu saiba na Arábia Saudita não tem prisão perpétua. Não tem. Ou você já toma uma chicotada, ou você já resolve lá. Sim. Não é igual antigamente, porque a Arábia Saudita também o dinheiro comprou bastante coisa, viu? Não é mais igual antigamente. Tem alguns lugares que seguem, mas não é toda a Arábia Saudita, não estou generalizando. Mas existe. E eles não falam. Ele é um sacerdote. O sheik É que nem um padre. O padre não estuda lá? Sim. Então o padre estuda para passar o conhecimento dele. O conhecimento dele. O sheik é a mesma religioso, mas o sheik não seria um religioso, seria uma administração. Não, religioso. É religioso. Ele tem que ser muçulmano. Para você se tornar muçulmano, para você entrar em Meca, que é uma cidade da Arábia Saudita, você tem que ser muçulmano, senão você não pode. Você tem que falar assim, ó. Você tem que levantar o dedo, esse sinal quer dizer Deus é único. Todo muçulmano que você vê fazendo assim, porque ele é muçulmano, com a mão direita. Aí você tem que falar assim, Ash'adu ila Allah, Ash'adu anna Muhammad Rasulullah. Aí você fala isso aí, você se torna muçulmano. Só que daí, infelizmente, muitas pessoas saem do Islã. Muitas não, algumas. Porque eles não explicam, tem pessoas que não explicam direito. Porque você tem que ter convicção que Deus é único. Você tem que acreditar, não realmente. Porque eu tô falando. Só não da boca para fora. Você tem que acreditar porque o seu coração está falando isso e a sua mente. Porque o Islã não é só emoção. O Islã é razão. O cristianismo é emoção. O Islã é razão. Sim. A emoção erra. A razão não erra. Não erra. Sim. Porque às vezes, partiu meu coração. Sim. Aí você fala uma coisa para ajudar fulano pisa na bola. Exato. A razão já fala, não vou ajudar por causa disso. Só que tem que ter os dois, né? Tem então, que ter um equilíbrio. O Islã é razão e o cristianismo é emoção. Emoção total. Sim. Não total, né? Porque o Corão tem que ser lido, é que não é falado isso, o Corão tem que ser lido literal. E a Bíblia é lida em duas, na hermenêutica e exegese, quando você faz faculdade e tal, eu não fiz, mas eu sei. Sim. Eu estudei muito, eu gosto das coisas religiosas. A primeira, o que pode tirar da Bíblia é literal, só que não, eles figuram. Deus mandou falar, tal, nós não acreditamos nisso. Na verdade é muito, eu acho que tem muito simbolismo, né? É muito simbólico o que diz ali. Sim. Tem coisa que não tem nós coerência. Nós não acreditamos assim, em profeta, Deus mandou falar, tem gente que fala assim pra mim, né? Eu falo, mas não é mais fácil ele falar direto comigo? Porque aí fica... Vai mandar recado? Mas eu acho que tem muito simbolismo. Eu acho que uma coisa é tipo escrita em outro país, numa outra cultura, de outra época. Eu acho que tem muita tradução que quando a gente traduz um outro país dessa época já é totalmente distorcido às vezes, a própria tradução. O Corão não pode distorcer, não. O Corão é o único livro que eu saiba... Que não pode. Que é o do original. Nós temos o original. A Bíblia não existe mais, original. Sim. Não, porque é tudo... foi a tradução e depois trazer para essa época, aí sendo que a linguagem que eles utilizavam era totalmente diferente. E a tradução do Corão para nós não é sagrado. Aham. Só é sagrado o árabe. Eu tenho um árabe. E você não pode comprar nada que é do Islã. Tem gente vendendo aí. Tem gente vendendo, fazendo essas palhaçadas. Mas não pode. Você só pode ganhar o Corão. Nada que é de Deus pode ser vendido. É tudo ganhado. E o Corão que eu tenho é escrito em letrinhas de ouro.
Assim, não quer que de ouro, né? Senão vai valer muito caro. Mas tipo é dourado ali. Ele tem algumas coisas... O simbólico, né? Não, mas não tem a capa é feita de desenhos com... É a coisa mínima, né? De ouro, assim, é fininho. Quilates, árabe. Árabe, que é bem fininha. E tem a original até hoje. Existe a original que foi escrito pelos companheiros do profeta. Eles não eram profeta. Jesus andou com os apóstolos, né? O profeta Muhammad andou também com homens. E quem escreveu o Corão? O profeta Muhammad ele não sabia ler nem escrever. Então ele recebia a revelação e passava para os companheiros dele. Caramba. Eles que escreveram. Cara, que louco, né? Mas é isso. Gente, eu sou um cara normal. Gente, é muito eu sou um cara normal. Muito top, muito obrigada. É legal saber culturas, né? É lógico, eu acho incrível. É legal você estudar a cultura. Eu sou muito curiosa a culturas e também a religiões diferentes. Eu sou muito aberta a isso. O que não pode, a gente não pode ter raiva das pessoas que seguem outro segmento. O que eu não gosto, eu vou ser sincero pra você, que nós do Islã não gosta, e tá explícito no Corão, mas não precisa nem falar, é feitiçaria. O Islã não admite feitiçaria, e a feitiçaria, não tô falando que tem que fazer isso no Brasil, mas se for pego fazendo feitiçaria fora em países que tem a Sharia é a lei, ele é morto. Não tem, E feitiçaria existem em várias religiões, né, africanas e não só aqui no Brasil, que tem também, você sabia qual a primeira região que chegou pro Brasil? Quem descobriu o Brasil foi? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Com Portugal. quem que ele veio? Com quem que ele veio? Ele veio com os dois muçulmanos junto, que eles eram africanos, que eram não sei se é comitiva que fala. Isso é história, se você pegar não história... sabia. Então, e na Bahia, por que as baianas usam aquele turbante? Na verdade, o candomblé, que é uma por causa do respeito africana. ao Islã. Veio muçulmanos de lá pra cá também. Entendi. E porque a Umbanda surgiu no Brasil, né? Mas lá saiu outras religiões, né? Sim. Lá da África tem uma Da África tem muitas, Então, mas vieram muçulmanos também. Não tinha católico ainda no Brasil aqui. Não. Sim. Não tinha, eram os índios. Eram os índios. Às vezes eu falo assim, até nós tem que ser julgado porque nós tomamos o lugar dos índios. E quando ele chegou, o que ele falou? Quando ele chegou no Brasil, lá na praia, o que ele disse? Cheguei. Gente, muito top. Obrigada por compartilhar, porque é muito... Eu, pelo menos, tenho uma curiosidade com relação a culturas diferentes, né? E a toda a sua história, tudo que você trouxe pra gente. Gratidão. Já demos aí quanto tempo? 3 horas, 2 horas e meia. Quase 3. 2 horas e meia. Acho que sim, viu? É quase 3, ó. Muito top. Muito obrigada. Vai lá, Karen. Agora é com você, que eu tô com sono. Oi? Claro que pode, com certeza. Agradecer a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu deixo um pedacinho de pizza, eu vou comendo. Eu não aguento mais. Eu vou comendo durante, eu sou que nem... Vocês são muito simpáticos. Obrigada. E fui muito bem recebido aqui. Gratidão. E graças a Deus... Assim, esse é nosso objetivo. Chega nos lugares assim, eu, graças a Deus, sempre fui bem recebido. Eu tenho um lugar que não é, a gente vai embora, né? Sim. Mas espero que o programa dê cada vez mais audiência. Sim. Top. E dê tudo certo pra vocês aí. Muito obrigada. Parabéns. E a gente gosta de trazer, aqui. né? Gosta de trazer, deixar o convidado muito à vontade. Para trazer a história dele, né? Para trazer o conteúdo e agregar muito, porque a internet tem tanta coisa ruim também, né? Verdade. E tem coisas boas também, mas a gente procura trazer sempre o lado positivo. Histórias, mundos que a gente não conhece, né? Como o do Breaking, por exemplo, da história da questão da religião, da cultura de outros países, né? Sempre de uma forma positiva. Isso é muito importante. E quero agradecer a vocês que estão aqui conosco e os que vão assistir posteriormente. É verdade. A toda a equipe que está aqui pacientemente. E a todos os nossos parceiros. Fica à vontade, Karen. Vamos lá. One Fit Life, Nagoro Sushi, Itu, Adega 3 Amigos, Patrícia Brito. Que mais? Dr. Júlio Santos, Excelência Odontologia. Isso de Polidense Karen Bellini. Arte Estilo Itu. É isso aí. É isso aí, Karen. É isso aí. É isso aí, meu parceiro. Bambam. Gratidão. Muito obrigada. Mano, Moleque Freak. Da muito hora. Sucesso e que... Quais são os seus objetivos daqui pra frente com relação ao breaking?
Agora eu tô voltando nativa, né? Certo. Primeira coisa é perder a pança. Claro. Mas você, de uma certa forma, é um líder, né? Mesmo você não dançando, você é um líder. Você lidera outras pessoas. Eu pretendo, agora, eu e o Fábio, que é da minha CRIO. Certo. E futuramente minha CRIO também. É o grupo, né? Mas de primordial, de primeiro tá eu e Fábio, que tá em Santos agora. Fazer a gente vai procurar mais arquivos para fazer essas exposições no Brasil inteiro. Legal. Então esse é o nosso objetivo agora, para falar do break original, como foi e como é hoje, né? Tem diferença? Tem. Antes era gangue, hoje é CRIO. As coisas mudaram, sim. Algumas coisas ficou, outras não. Sim. Né? Hoje tem muita amizade no break, antes não tinha. No Bronx falava que tinha, mas ficava meio inimigo. Hoje já mudou bastante. Hoje acabou uma batalha, a pessoa abraça. Sim. Antigamente não abraçava. Né? Então a gente pretende trabalhar com algumas leis que tem aí, que o governo ajuda, para passar coisas boas pros jovens e crianças. Incentivar, né? Incentivar a não entrar no história. crime, não tá usando droga e tá seguindo hoje, como é um esporte. Infelizmente o break... uma arte e um esporte, né? Os dois, né? Não conseguiu entrar nos Jogos Olímpicos para participar. Uma próxima, com certeza. Mas tem bastante competidores bons e cada vez vai evoluir mais, né? E, enfim, esse é o nosso objetivo agora. Perfeito. Muito Topzera. top. Muito bom. Topzera. Quer deixar um contato, um recado? Fica à vontade. Aquela câmera é toda sua. Tranquilo, eu tô moleque freak, só colocar no Google aí, moleque freak, já sabe um monte de coisa. No nosso Instagram a gente compartilhou, inclusive tem o contato dele, é só entrar, ok, gente? Muito obrigada, gratidão mesmo, parceiro, por compartilhar tudo isso com a gente. Obrigado, Neguinho. Gratidão, nóis. Arthur, galerinha. Tutu, gratidão. Obrigado, galera. Karen, com você. Bambam, eu vou deixar com você, Karen, hoje. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, estamos aqui ao vivo e convidamos vocês a estarem conosco. É isso aí. Vamos terminar daquele jeitão brabo, tá ligado, né? A cara dela tá esperando. Eu tô. É nóis. Boa noite, galera.